no funeral do meu pai, minha tia riu. Pobre Olivia, ainda tentando agir como se fosse importante. Meu tio disse, o pai dela morreu um bandido sem nada. Meus primos cochichavam sobre minha família lamentável, zombando dos meus sapatos e das minhas lágrimas. Até minha mãe permaneceu em silêncio. Então, 3 SUVs pretas pararam. Homens de terno saíram, fizeram uma reverência e disseram, Senhorita Olivia, o amanhecer está à sua espera. Você viu os sapatos dela? Uma pechincha do brechó. O sussurro da minha prima Madison cortou o vento de outubro enquanto o caixão do meu pai repousava ao lado da sepultura. Ele queria que eu ouvisse. Ela sempre quis que eu ouvisse. E ela está chorando como se o pai dela fosse alguém importante. Madison continuou, em vez de falar sobre o vexame que ele realmente era no bairro. Antes de prosseguirmos, quero agradecer por estarem aqui acompanhando a jornada de Olivia. Se você acredita que a família deve se proteger, e não se destruir, considere se inscrever. É grátis e nos ajuda a compartilhar mais histórias como esta. Agora, vamos ver o que acontece a seguir. Brett bufou em concordância. Tia Rebecca sorriu. O tio Dennis assentiu com a cabeça como se Madison tivesse dito algo profundo em vez de algo cruel. Eu mantive meus olhos fixos no caixão do meu pai, aquele modesto que minha mãe e eu tínhamos conseguido comprar com o dinheiro que tínhamos economizado. Aquele que o tio Dennis já havia chamado de patético em voz alta o suficiente para que todo o cemitério ouvisse. Mamãe ficou ao meu lado em silêncio, não defendendo papai, não me defendendo, apenas parada ali como tivera em todas as reuniões de família durante 23 anos, enquanto sua família nos separava. O pai dela morreu como um bandido sem um tostão furado, anunciou o tio Dennis para quem ainda estivesse ouvindo. Famílias de criminosos criam filhos criminosos. Foi então que ouvi os motores. 3 SUVs pretas atravessaram os portões do cemitério com precisão sincronizada. 6 homens em ternos caros apareceram. O homem à frente, de cabelos grisalhos, perigoso e inegavelmente poderoso, caminhou diretamente em minha direção. Ele pegou minha mão delicadamente e fez uma reverência como se eu fosse da realeza. Senhorita Olivia, o amanhecer estava esperando para conhecê-la. Seu pai falava de você todos os dias. Vincent Moretti, todo mundo na nossa cidade conhece esse nome. Minha tia fez um som de engasgo. O rosto do meu tio ficou pálido. Eles passaram o funeral do meu pai chamando de ninguém, zombando das minhas lágrimas e rindo dos meus sapatos. Não tinham a menor ideia de com quem estavam lidando. O cemitério ficou completamente silencioso. Até o vento pareceu parar, aguardando para ver o que aconteceria a seguir. O padre, que vinha caminhando lentamente em direção ao seu carro, parou no meio do passo. O pequeno grupo de pessoas em luto que vinha se dispersando parou abruptamente. Vincent Moretti ainda segurava minha mão, seu aperto suave, mas de alguma forma imponente. De perto, eu conseguia ver as linhas finas ao redor de seus olhos, os fios prateados em meio aos seus cabelos escuros, a pequena cicatriz em sua maçã do rosto esquerda que sugeria uma história de violência superada em vez de evitada. Atrás dele, os outros 5 homens estavam em formação. Não exatamente ameaçadores, mas emanando um tipo de poder controlado que deixava claro que poderiam se tornar ameaçadores num instante, se a situação exigisse. Uma delas continha um enorme arranjo floral. Rosas brancas e lírios, dispostos de forma digna de um funeral de estado. Não neste cemitério modesto, ao lado dos arranjos florais simples que minha mãe e eu havíamos escolhido. Peço desculpas pela interrupção, disse Vincent, virando-se ligeiramente para se dirigir aos enlutados reunidos. Sua voz era agradável, quase calorosa, mas algo por baixo fazia meus instintos de sobrevivência sussurrarem avisos. Mas a senhorita Olivia tem assuntos a tratar. A verdadeira família de seu pai gostaria de prestar suas homenagens. A ênfase na verdadeira família não era sutil. Nem o modo como seu olhar percorreu a tia Rebecca, o tio Dennis e meus primos antes de descartá-los como irrelevantes. O homem que segurava o enorme arranjo floral deu um passo à frente e o colocou cuidadosamente ao lado do túmulo do meu pai. Era muito maior do que tudo mais ali. Uma mensagem escrita com flores que dizia: este homem importava. Este homem era amado. Este homem era tão poderoso que sua morte faz com que homens como nós prestem suas homenagens. Senhorita Olivia, disse Vincent, voltando sua atenção para mim.
Quando estiver pronta, o amanhecer estará à sua espera. Ele mesmo teria vindo, mas hesitou delicadamente. Há razões pelas quais seu pai manteve certos aspectos de sua vida separados de você. O amanhecer respeitou esses limites. Mas agora que Antônio se foi, há coisas que você precisa entender sobre sua herança. Minha herança. A palavra pairou no ar como uma pergunta que eu não sabia como formular. Olhei para minha mãe uma última vez. Ela encarava Vincent com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Terror e reconhecimento se misturavam em partes iguais. Não é surpresa, nem confusão. É reconhecimento. Mãe. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava, considerando que meu mundo inteiro tinha acabado de virar de cabeça para baixo. Ela cruzou o olhar comigo brevemente e depois desviou o olhar. Quando falou, sua voz era quase um sussurro, mas ecoou no cemitério silencioso. Vá com eles, Olivia. Seu pai. Ele teria querido isso. As palavras confirmaram algo que eu suspeitava desde a chegada dos SUVs. Mamãe já sabia de alguma coisa o tempo todo. Talvez não tudo, mas o suficiente para reconhecer que homens internos caros curvando-se diante de sua filha em um funeral não estavam ali por acaso. Ela sabia que o pai tinha segredos, contatos, uma vida além da rotina modesta de vendedor de seguros que ele manteve por 23 anos. E ela permaneceu em silêncio enquanto sua família, durante o funeral, o chamava de vigarista sem fundamento. Continuei sem dizer nada enquanto zombavam das minhas lágrimas nos meus sapatos. Ainda assim, escolheram a aprovação deles em detrimento da nossa dignidade, mesmo sabendo que havia mais na história do que eles entendiam. A quebra daquele silêncio doeu mais do que qualquer coisa que Rebecca ou Dennis tivessem dito. Voltei-me para Vincent. Eu vou com você. Sua expressão suavizou-se ligeiramente. A aprovação pode ser o seu respeito. Ele estendeu o braço em direção ao SUV da frente, um gesto que era de alguma forma ao mesmo tempo cortês e imponente. Ao segurar seu braço, a voz da tia Rebecca surgiu atrás de nós, estridente e em pânico. Caroline, o que está acontecendo? Quem são essas pessoas? Em que Antônio estava envolvido? Não olhei para trás. Não podia olhar para trás. Se eu olhasse para o rosto da minha mãe agora, talvez dissesse algo de que não pudesse me arrepender. Ou pior, talvez chorasse. E eu me recusei a dar à família da minha mãe a satisfação de me ver desmoronar. Vincent me conduziu até o SUV com uma cortesia cuidadosa, como se eu fosse algo precioso que precisasse ser protegido. Um dos seus homens abriu a porta dos fundos. O interior era mais luxuoso do que qualquer veículo em que eu já tivesse estado. Bancos de couro que provavelmente custavam mais do que a minha mensalidade da faculdade, acabamento em madeira polida, uma atmosfera de poder controlado que fazia o espaço parecer simultaneamente seguro e perigoso. Vincent sentou-se no banco em frente ao meu. A porta se fechou com o som sólido da engenharia alemã, selando-nos em silêncio. Enquanto isso, lá fora, a família da minha mãe entrou em caos. Através do vidro fumê, eu conseguia ver a tia Rebecca agarrando o braço da mamãe, com a boca se movendo freneticamente. O tio Dennis encarava os SUVs como se tivesse acabado de perceber que cometeram um erro terrível. Madison e Brett ficaram paralisados, o escárnio anterior substituído por algo que parecia medo. O SUV começou a se mover suave e silenciosamente. O cemitério ficou para trás. Sei que você tem perguntas, disse Vincent gentilmente. Sua voz havia se suavizado agora que estávamos longe do cemitério, longe da apresentação que ele estava fazendo para a família da minha mãe. E você merece respostas. Mas primeiro, preciso que você entenda algo importante sobre seu pai. Esperei, com as mãos cerradas no colo, ainda usando os sapatos da loja de descontos que Madison havia zombado. Antônio Castellano era sobrinho de Dom Salvatore, disse Vincent cuidadosamente, observando minha reação. A mãe dele, sua avó, era a irmã mais nova da Dawn. Seu pai não era apenas ligado à família Castellano. Ele era da família, família de sangue. E no nosso mundo, o sangue é tudo. As palavras não foram processadas imediatamente. Dom Salvatore Castellano. O nome era lendário em nossa cidade.
uma figura que atuava nas sombras, mas cuja influência moldava tudo, desde o desenvolvimento imobiliário às negociações sindicais e até mesmo a definição de quais políticos venceriam as eleições. Todos os artigos de jornal sobre o suposto crime organizado mencionavam esse nome. Todos os políticos juraram que não tinham nenhuma ligação com ele. Todo empresário em determinados setores sabia que as decisões importantes exigiam sua aprovação. Meu pai? Comecei a perguntar, mas parei, sem nem mesmo saber que pergunta fazer primeiro. Seu pai foi o conselheiro mais confiável da Aurora por 25 anos, continuou Vincent. Ele administrava os negócios legítimos da família, restaurantes, propriedades, investimentos e servia como ponte entre o nosso mundo e o mundo em que você cresceu. O emprego na seguradora era real, mas também era uma fachada, uma maneira de explicar seu estilo de vida confortável sem chamar a atenção para a verdadeira origem do dinheiro. O SUV serpenteava pelas ruas que eu conhecia desde sempre. Mas agora tudo parecia diferente. Aquele restaurante na esquina onde meu pai costumava me levar para jantares de aniversário. Será que era da minha família? O canteiro de obras no centro da cidade, onde novos condomínios estavam sendo construídos. Seria o dinheiro de Castellano a remodelar o bairro? Ele manteve você afastado de tudo isso, disse Vincent, com voz suave, porém firme. Não porque ele tivesse vergonha de você ou da família, mas porque ele te amava. Ele queria que você tivesse escolhas que ele nunca teve. Uma vida normal, um futuro sem o peso das obrigações familiares, a menos que você optasse por aceitá-las. Pensei nos telefonemas noturnos do meu pai, nas reuniões em nossa casa que paravam no momento em que eu entrava na sala, na maneira como certas pessoas o tratavam com um respeito que beirava o medo quando estávamos em público. A vida confortável que levávamos, apesar de sua renda supostamente modesta. Todas as peças que eu nunca tinha entendido direito de repente se encaixaram com uma clareza devastadora. Seu pai deixou instruções específicas, continuou Vincent, sobre sua educação, sua herança e sua entrada na família. Nada acontece sem o seu consentimento. Nada lhe é imposto. Mas a Aurora queria te conhecer, para explicar as coisas direito, para ter certeza de que você entendesse quem seu pai realmente era e o que ele construiu para você. Meu pai, Antônio Castellano. Não era o bandido sem nada que o tio Denis havia descrito. Não era o constrangimento para o bairro de que Madison havia zombado. Uma pessoa tão importante que o próprio Vincent Moretti compareceu ao funeral. Alguém ligado à família mais poderosa da cidade. Alguém que passou 23 anos me protegendo dessa verdade enquanto a família da minha mãe nos tratava como lixo. Para onde vamos? Perguntei. Para encontrar a Aurora, respondeu Vincent, seu tio-avô. Ele está esperando para te conhecer direito desde que seu pai faleceu. Ele teria vindo pessoalmente ao funeral. Mas... Vincent fez uma pausa delicada. Seu pai queria que sua apresentação à família acontecesse em particular e com dignidade, não como um espetáculo em um cemitério. O SUV entrou em um bairro que reconheci. Distrito histórico, bairro de famílias tradicionais e ricas, o tipo de casa que pertence à mesma família há gerações. Chegamos a um enorme portão de ferro que se abriu automaticamente, revelando uma propriedade que parecia saída de um filme sobre dinastias da Costa Leste. A expressão de Vincent mudou novamente. Não era mais o executor perigoso do cemitério, mas algo mais próximo de um professor paciente preparando um aluno para uma lição importante. Antes de entrarmos, disse ele, com a mão repousando levemente no meu braço, preciso que você entenda uma coisa. O que acontecerá a seguir é uma escolha sua. O amanhecer explicará sua herança, suas opções, o legado de seu pai. Mas nada lhe é exigido. Você pode se desvincular de tudo isso com os bens legítimos de seu pai e viver a vida que escolher. Ou você pode aprender. Você pode compreender. Você pode ocupar o seu lugar na família de onde seu pai veio. Os portões se fecharam atrás de nós com um clique seco. Através do para-brisa, eu conseguia ver a casa principal. Enorme, elegante, irradiando um tipo de riqueza que não precisava ser anunciada. Meu pai vinha disso, tinha ligações com isso, e escolheu me criar longe de tudo isso porque me amava o suficiente para querer que eu tivesse escolhas. E a família da minha mãe passou 23 anos tratando-o como um fracasso. A raiva que vinha se acumulando desde que Madison zombou dos meus sapatos no cemitério cristalizou-se em algo frio e concentrado.
Não a raiva impulsiva que me tornaria imprudente. Mas o cálculo frio que meu pai me ensinou ao longo dos anos, observando-o manter a dignidade serena diante dos insultos. Chamaram-no de vigarista sem um tostão, zombaram das minhas lágrimas e riram dos meus sapatos de loja de descontos. Eles não faziam ideia de com quem estavam lidando, mas estavam prestes a descobrir, e eu ia garantir que a lição fosse aprendida. O SUV parou em frente à casa principal, e Vincent abriu a porta para mim com a mesma cortesia cuidadosa que demonstrara no cemitério. O ar de outubro parecia diferente aqui, mais calmo, mais denso, como se até o vento soubesse ser respeitoso nesta propriedade. Um homem na casa dos 70 anos esperava nos degraus de pedra. Cabelos brancos, terno impecavelmente alinhado, olhos escuros que pareciam catalogar tudo sobre mim num único olhar. Ele não se movia como alguém da sua idade deveria se mover. Havia força em sua postura, autoridade na maneira como se portava. Olivia, disse ele, e sua voz carregava traços do Brooklyn misturados com algo mais antigo, algo que falava da Sicília e de gerações de história familiar. Entre, por favor. Vincent fez um gesto para que eu prosseguisse, recuando ligeiramente num gesto de deferência que me deixou claro quem mandava ali. Subi os degraus com as pernas trêmulas, ainda usando os sapatos da loja de descontos de que Madison havia zombado, ainda tentando processar que a última hora da minha vida realmente havia acontecido. O homem estendeu a mão quando cheguei ao último degrau. Eu sou Salvador Castellano, seu tio-avô, embora nunca tenhamos tido o prazer de nos conhecermos adequadamente. Seu aperto era firme, mas gentil. Sinto muito que tenha sido a morte do seu pai que a trouxe de volta para casa. Lar. A palavra parecia estranha aplicada a um lugar onde eu nunca tinha estado, a pessoas que eu nunca tinha conhecido. Ele me conduziu por um hall de entrada que parecia de museu. Pisos de mármore, pinturas que pareciam originais e caras, móveis que provavelmente pertenciam à família há gerações. Passamos por corredores onde outros homens de terno acenavam respeitosamente com a cabeça enquanto passávamos, com expressões cuidadosamente neutras. O escritório de Dom Salvatore cheirava a couro, livros antigos e algo mais que eu não conseguia identificar. Talvez charutos ou aquele aroma peculiar que emana de salas onde decisões importantes são tomadas. Estantes de livros que iam do chão ao teto revestiam duas paredes. Uma escrivaninha enorme dominava o espaço. Poltronas de couro que pareciam ter sido usadas ao longo de décadas estavam dispostas perto de uma lareira. Ele apontou para uma daquelas cadeiras. Por favor, sente-se. Afundei no couro que era, de alguma forma, firme e confortável ao mesmo tempo, minhas mãos agarrando os apoios de braço para evitar que tremessem. Vincent posicionou-se perto da porta, presente, mas não intrusivo, como um guarda que fora dispensado, mas se recusava a partir completamente. Dom Salvatore estudou meu rosto por um longo momento antes de falar. Você tem os olhos da sua avó, disse-lhe baixinho. Maria, minha irmã mais nova. Ela faleceu quando você ainda era bebê, mas teria adorado te conhecer. Antônio falava constantemente de você, da sua inteligência, da sua força, da sua bondade. Ele tinha muito orgulho da mulher que você se tornou. Algo dentro de mim se quebrou ao ouvir aquelas palavras. Aquele estranho, aquele homem que eu nunca tinha visto, estava reconhecendo que meu luto era real e importante. Sem constrangimento, sem patético. Perder seu pai? A voz de Dal falhou ligeiramente, revelando uma vulnerabilidade que eu suspeitava que poucas pessoas já haviam testemunhado. Foi como perder um filho. Antônio era família em todos os sentidos que importam. Sua morte nos diminui a todos. Ele foi até sua mesa e voltou com uma pasta grossa o suficiente para conter um romance. Quando ele colocou o papel na mesinha entre nós, pude ver meu nome escrito na aba com uma caligrafia cuidadosa. Seu pai era um homem meticuloso, disse Dom Salvatore, acomodando-se na cadeira à minha frente. Ele se preparava para todas as possibilidades, inclusive para a morte. Estes documentos representam a sua herança. Minhas mãos tremiam enquanto eu abria a pasta. A primeira página era uma escritura de propriedade. Marina Bay Restaurant Group, um nome que eu vagamente reconheci de placas espalhadas pela cidade. 12 locais listados com endereços que eu conhecia. Abaixo, demonstrativos financeiros mostrando o faturamento na casa dos milhões. Virei para o próximo documento. Castellano Properties.
37 edifícios residenciais e comerciais em toda a região metropolitana. Cada um deles listado com avaliações de mercado atuais que me deixaram com os olhos embaçados. Certificados de ações, carteiras de investimentos, extratos bancários com saldos tão numerosos que eu precisava contá-los 2 vezes para acreditar no que estava vendo. Seu pai, disse Dom Salvatore em voz baixa, tinha um patrimônio de aproximadamente 42 milhões de dólares quando faleceu. Cada centavo legítimo disso agora pertence a você. A sala girou lentamente. Apertei os braços da cadeira com mais força, tentando me firmar em algo sólido. Enquanto toda a minha compreensão da realidade se reestruturava, 42 milhões de dólares, enquanto o tio Dennis o chamava de vigarista sem nada. Enquanto a tia Rebecca zombava do nosso estilo de vida modesto, enquanto Madison ria dos meus sapatos comprados em loja de descontos, enquanto a família da minha mãe passou 23 anos nos tratando como casos de caridade que não entendiam o nosso lugar no mundo. Meu pai tinha um patrimônio de 42 milhões de dólares. Como? A palavra saiu quase num sussurro. Seu pai era brilhante com dinheiro, explicou o jornal Down. Ele começou no ramo de restaurantes. Um estabelecimento que deu certo, depois outro, e mais outro. Cada sucesso financiava o próximo empreendimento. Ele comprava propriedades quando o mercado estava em baixa, mantinha-as e vendia quando os valores aumentavam. Ele investiu com sabedoria e fez tudo legalmente, com a documentação adequada, contabilidade em dia e práticas comerciais legítimas. Vincent falou de sua posição perto da porta. Mas há mais do que apenas dinheiro, senhorita Olivia. Dom Salvatore assentiu lentamente, com a expressão ficando cada vez mais séria. Ele pegou outra pasta, mais fina que a primeira, mas de alguma forma mais pesada. Seu pai também tinha certas responsabilidades dentro da nossa organização familiar, disse Down cuidadosamente. Ele mediava disputas entre empresários que não podiam recorrer aos tribunais tradicionais. Ele prestava serviços de proteção para empresas legítimas que enfrentavam ameaças ilegais. Ele garantiu que certas operações, algumas legais, outras nem tanto, fossem realizadas de forma eficiente e sem violência desnecessária. Ele abriu a segunda pasta, revelando o que pareciam ser arquivos de casos, nomes, datas, situações e resoluções. Vi relatos de donos de restaurantes sendo extorquidos, empresas de construção enfrentando sabotagem e lojistas sendo ameaçados por gangues. Antônio resolvia problemas, acrescentou Vincent. O tipo de problema que a polícia não consegue ou não quer resolver. O tipo de negócio que exige compreensão tanto dos negócios legítimos quanto do mundo menos legítimo que opera ao seu lado. Essas responsabilidades não são transferidas automaticamente para você, disse Dom Salvatore com firmeza. Você herdará o dinheiro de qualquer maneira. Pode abandonar tudo isso agora mesmo. Viva a vida que escolher, e a família respeitará completamente essa decisão. Seu pai garantiu, sem sombra de dúvida, que você teria essa escolha. Encarei as pastas sobre a mesa, uma representando uma riqueza legítima além de tudo que eu havia imaginado, a outra representando um mundo sobre o qual eu só tinha ouvido falar em noticiários e filmes. Mas se você quiser entender, continuou Down, se quiser aprender o que seu pai construiu e como ele o construiu, esse conhecimento está disponível para você. Tudo que Antônio criou pode continuar através de você, se essa for a sua escolha. Ele se levantou lentamente e caminhou até uma estante de livros. De lá, tirou um álbum de fotos encadernado em couro que eu não tinha notado. Quando ele abriu, vi fotos de décadas atrás. Encontros familiares, comemorações, momentos de uma vida que meu pai manteve completamente escondida de mim. Lá estava meu pai, mais jovem, rindo de alguma piada que eu jamais ouviria. Meu pai ao lado de uma mulher que devia ser minha avó. A semelhança era inegável. Meu pai em casamentos, batizados, funerais, em todos os eventos familiares que aconteceram em um mundo que eu nem sabia que existia. Sua avó, Maria, era como uma irmãzinha para mim, disse Dom Salvatore, passando o dedo pelo rosto dela em uma das fotos. Quando ela se casou com seu avô, que Deus o tenha em paz, nosso pai ficou furioso. Seu avô não era italiano, não era do nosso mundo, não era o que nosso pai queria para sua filha. Ele virou para outra página que mostrava minha avó segurando um bebê. Aquele devia ser meu pai. Mas Maria o amava, e eventualmente nosso pai aceitou isso. Antônio cresceu compreendendo os dois mundos.
O mundo legítimo de onde seu pai vinha e o negócio familiar representado pelo lado de sua mãe. Ele se tornou a ponte entre eles. Aquele que conseguia transitar entre os dois espaços sem chamar a atenção. Analisei as fotos, vendo o rosto do meu pai em contextos que eu nunca tinha presenciado. Ele parecia confiante, poderoso, como alguém que inspirava respeito naturalmente. Ele manteve vocês separados não por vergonha, disse Aurora suavemente. Mas por amor. Ele queria que você tivesse as escolhas que ele nunca teve. Uma infância normal, um futuro sem o peso das obrigações familiares, a menos que você opte por aceitá-las. Ele fechou o álbum cuidadosamente e voltou para sua cadeira, seus olhos escuros estudando meu rosto com uma intensidade desconfortável. Então, estou te perguntando agora, Olivia, o que você quer? Você pode pegar o dinheiro e ir embora. Ninguém vai te julgar. Ninguém vai te achar pior. Ou você pode ficar. Você pode aprender. Você pode entender o mundo de onde seu pai veio e o legado que ele construiu para você. Pensei na minha mãe, que permaneceu em silêncio durante o funeral. Sobre a crueldade da tia Rebecca. Sobre o tio Dennis ter chamado o pai de vigarista. Sobre Madison zombando das minhas lágrimas nos meus sapatos enquanto o corpo do meu pai esperava para ser enterrado. 23 anos sendo tratados como lixo por pessoas que não tinham ideia de quem realmente éramos. Quero aprender, disse eu, com a voz mais firme do que esperava. Quero entender o que meu pai construiu. A expressão de Dawn não mudou, mas algo em seus olhos suavizou-se. Talvez aprovação, ou satisfação. E quero que certas pessoas entendam exatamente a quem elas têm desrespeitado, acrescentei em voz baixa. Dom Salvatore e Vincent trocaram um olhar que dizia que essa era exatamente a resposta que esperavam. Então sua educação começa amanhã, disse Dawn. Vincent será seu guia, seu professor, sua proteção enquanto você aprende a lidar com sua herança. Mas esta noite, descanse, processe o que aprendeu, diga adeus à garota que você era e prepare-se para a mulher que você está se tornando. Vincent deu um passo à frente. Eu a levarei para casa, senhorita Olivia, a menos que prefira ficar aqui esta noite. Balancei a cabeça negativamente. Precisava estar no meu próprio espaço, na casa que dividia com meu pai, para processar tudo o que havia acontecido nas últimas horas. Dom Salvatore se levantou e me abraçou. Não foi um abraço formal de um colega de trabalho, mas sim o afeto genuíno de um familiar. Seu pai te amava mais do que qualquer coisa neste mundo, disse-lhe em voz baixa. Tudo o que ele fez, cada escolha que ele tomou, foi para te proteger e te dar o futuro que você merecia. Nunca duvide disso. Enquanto Vincent me levava de volta pela cidade, observei os prédios e comércios passando com uma nova compreensão. Aquele restaurante onde meu pai me levava para jantares de aniversário. Era um dos 12 restaurantes da rede Marina Bay? Aqueles apartamentos em reforma no centro da cidade eram propriedades da família Castellano? Toda a minha vida foi cercada pelo império do meu pai, e eu nunca soube que ele existia. Os sapatos da loja de descontos que Madison havia criticado de repente pareceram diferentes nos meus pés. Nada vergonhoso, nada constrangedor, apenas sapatos, detalhes insignificantes nos quais pessoas sem poder real se concentraram porque não tinham mais nada para julgar. Eu era filha de Antônio Castellano, herdeiro de um império de 42 milhões de dólares, sobrinha neta de Dom Salvatore Castellano, e a família da minha mãe não fazia ideia do preço que sua crueldade no funeral lhes custará. Vincent chegou à minha porta na manhã seguinte, às 7 em ponto, trazendo 2 xícaras de café e uma pasta de couro que parecia custar mais do que o meu aluguel mensal costumava ser. Costumava ser no passado, porque aparentemente agora possuo propriedades, investimentos, negócios que geraram milhões. O surrealismo da situação não desapareceu da noite para o dia. Pronto para o seu primeiro dia de aula? Perguntou ele com um leve sorriso, entregando-me um dos cafés. Estava exatamente como eu gostava. Creme de leite, sem açúcar, o que significava que ou ele tinha perguntado a alguém ou era o tipo de pessoa que prestava atenção a detalhes que a maioria das pessoas ignorava. Eu suspeitava da segunda opção. Começamos na sede do Marina Bay Restaurant Group. Um prédio de escritórios modesto em um bairro que vinha passando por um processo lento de gentrificação na última década. Nada chamativo, nada que gritasse crime organizado ou empreendimento ilegal.
Simplesmente um escritório profissional com o nome da empresa em uma placa de bronze de bom gosto ao lado da entrada. A mulher que nos recebeu no saguão tinha cerca de 40 anos, cabelos escuros presos em um coque impecável e vestia um terno profissional, porém sem ser ostentoso. Seu aperto de mão era firme, seu sorriso genuíno. Senhorita Castellano, disse ela, e ouvir meu sobrenome ser pronunciado com respeito em vez de desprezo foi uma sensação estranha. Meu nome é Isabela Romano. Trabalho na gestão das operações da empresa do seu pai há 12 anos. Ela nos conduziu a uma sala de conferências onde os relatórios financeiros já estavam dispostos, organizados por local e trimestre. Enquanto ela me explicava os números, percebi que não se tratava apenas de restaurantes. Eram operações cuidadosamente orquestradas que proporcionavam empregos e estabilidade a centenas de famílias. Seu pai visitava todas as unidades mensalmente, explicou Isabela, consultando a lista de funcionários em seu laptop. Ele sabia o nome de todos os gerentes, da maioria dos garçons e até mesmo da equipe da cozinha. As pessoas não trabalhavam para o seu pai porque tinham medo dele. Trabalhavam para ele porque ele as tratava com justiça e lhes pagava bem. Ela me mostrou demonstrações de resultados, registros de folha de pagamento e contratos com fornecedores. Tudo foi meticulosamente documentado, gerenciado profissionalmente e completamente legítimo. O orgulho em sua voz quando ela falava do pai era inconfundível. Não se tratava de medo ou obrigação. Era respeito genuíno por um homem que havia construído algo valioso. Ele nunca atrasou um pagamento, disse ela em voz baixa. Mesmo durante a recessão, quando metade dos restaurantes desta cidade estava fechando, seu pai garantiu que todos os funcionários recebessem seus salários em dia. Ele preferiu assumir os prejuízos a demitir funcionários. Pensei no tio Dennis chamando-o de bandido. Sobre a tia Rebecca insinuando que o dinheiro dele vinha de negócios sujos e atividades ilegais. Esses restaurantes alimentavam famílias, ofereciam benefícios de assistência médica e criavam oportunidades. Não havia nada de sujo nisso. Depois de Marina Bay, Vincent me levou a Castellano Properties, onde conheci Daniel Foster, um homem na casa dos 50 anos com cabelos grisalhos nas têmporas e a aparência curtida pelo tempo, de alguém que passou décadas administrando prédios e lidando com problemas de inquilinos. Seu pai tinha uma filosofia sobre imóveis, explicou Daniel enquanto passávamos de carro por várias propriedades de seu portfólio. Ele comprou prédios em bairros que precisavam de investimento, reformou-os adequadamente e cobrou aluguéis justos. Não era o fundo do poço. Ele não administrava uma instituição de caridade, mas era justo o suficiente para que famílias trabalhadoras pudessem arcar com os custos, e ainda assim conseguir manter as propriedades adequadamente e obter um lucro razoável. Paramos em um prédio de apartamentos de 3 andares que claramente havia sido reformado recentemente. Pintura nova, janelas novas, um pequeno pátio que parecia bem cuidado. Este prédio já estava interditado quando seu pai o comprou há 15 anos, disse Daniel. Metade das unidades eram ocupadas por traficantes de drogas. O proprietário havia abandonado o imóvel. A prefeitura planejava demolir. Seu pai comprou, limpou, reformou cada unidade e transformou em moradia popular. As famílias que vivem aqui agora. A maioria delas está aqui há mais de uma década. Isso é estabilidade. Isso é comunidade. Ele me mostrou fotos no celular, imagens de antes e depois que contavam uma história de transformação e investimento. Meu pai não era um senhorio explorador que buscava o lucro máximo. Ele estava construindo algo duradouro, algo que melhorasse os bairros em vez de explorá-los. Antônio era rigoroso, mas justo, continuou Daniel enquanto caminhávamos pela propriedade. Ele ajudava os inquilinos que pagavam o aluguel em dia e seguiam as regras básicas se eles enfrentassem dificuldades, oferecendo planos de pagamento. Inquilinos que destruíam propriedades ou causavam problemas aos vizinhos. Ele não tolerava isso, mas sempre dava às pessoas a chance de fazer a coisa certa antes que as consequências acontecessem. Todas as pessoas que conheci naquela primeira semana trataram a memória do meu pai com genuíno carinho, não com a falsa compaixão que as pessoas oferecem em funerais. Respeito genuíno, fruto de anos de trabalho com alguém que valorizava a competência e tratava as pessoas com dignidade. O contraste com a família da minha mãe não poderia ser maior. No quarto dia, Vincent me levou para conhecer Helena Richie em um pequeno escritório acima de um dos restaurantes da Marina Bay. Ela tinha um olhar perspicaz e era direta, com uma presença que sugeria que não perdia tempo com formalidades.
Seu pai cuidava do que chamamos de relações com a comunidade, explicou ela, apontando para os arquivos que revestiam uma parede de seu escritório. Problemas que os canais tradicionais não conseguem ou não querem resolver, disputas que precisam de mediação, situações que exigem soluções criativas. Ela tirou uma pasta aleatoriamente e a abriu sobre a mesa entre nós. Dentro da caixa havia anotações detalhadas sobre um dono de restaurante que estava sendo extorquido por membros de uma gangue, os quais decidiram que seu estabelecimento deveria pagar propina. A polícia não pôde ajudar, disse Helena. A vítima estava com muito medo de depor. A gangue tinha ligações políticas que dificultaram a intervenção das autoridades. Seu pai interveio, conversou com a liderança da gangue, explicou que aquele negócio em particular estava sob a proteção de Castellano e sugeriu que eles concentrassem suas atividades em outro lugar. Problema resolvido sem violência. Ela me mostrou caso após caso. Uma construtora enfrentando sabotagem de concorrentes que não gostavam de licitações honestas. Um comerciante sendo pressionado por agiotas que cobram juros ilegais. Uma empresa familiar que está sendo alvo de incorporadoras imobiliárias interessadas na propriedade, sem se importarem com os métodos legais de aquisição. Em todos os casos, meu pai interveio. Às vezes com negociações, às vezes pressionando as pessoas certas, às vezes com soluções que existiam em zonas cinzentas entre o legal e o ilegal. Seu pai impediu a violência, disse Helena com firmeza. O bairro lamentou sua morte porque ele protegia as pessoas de maneiras que o sistema não conseguia ou não queria. Ele não era um santo. Este trabalho exige que as pessoas sujem as mãos às vezes, mas ele tinha princípios. Protejam os inocentes. Parem os valentões. Garantam que as pessoas comuns possam viver e trabalhar sem serem vitimadas. Era algo muito diferente do império criminoso que a tia Rebeca sempre insinuava. Sim, meu pai agia fora dos canais normais. Sim, alguns de seus métodos não eram estritamente legais, mas ele estava protegendo pessoas que não tinham para onde recorrer. No sexto dia, Vincent me levou à oficina mecânica Bennett Auto Repair, em um bairro que eu reconhecia da minha infância. A loja era pequena, mas limpa, com uma placa pintada à mão e um estacionamento que deveria estar cheio de clientes, mas que comportava apenas 3 carros. Marcus Bennett saiu enxugando as mãos em um pano, com o rosto demonstrando um cansaço que ia além do mero cansaço físico. Ele tinha talvez 55 anos, com a compleição física de alguém que passou a vida inteira trabalhando braçalmente e a postura derrotada de quem vê seus sonhos desmoronarem. Senhorita Castellano, disse ele, apertando minha mão com firmeza, apesar do visível estresse. Agradeço por ter dedicado seu tempo. Seu pai me ajudou uma vez, há uns 10 anos, quando eu estava começando. Eu esperava que você tivesse herdado o senso de justiça dele. Estávamos sentados em seu pequeno escritório enquanto ele explicava a situação. Uma grande rede de concessionárias de automóveis havia se instalado na região e decidiu que a oficina independente de Marcos era uma concorrência desnecessária. Começaram com preços predatórios, praticando preços abaixo do dele até perderem dinheiro, depois passaram para intimidação, vandalismo, ameaças aos seus funcionários e denúncias anônimas aos fiscais da prefeitura sobre supostas irregularidades. Perdi metade dos meus clientes em 3 meses, disse Marcos, com a voz ligeiramente embargada. Tenho 5 funcionários que dependem de mim, famílias que precisam de seus salários. Se isso continuar por mais um mês, terei que fechar. 20 anos construindo este negócio foram por água abaixo. Vincent me observava atentamente enquanto Marcos falava. Percebi que aquilo era um teste. Minha primeira decisão de verdade, minha primeira chance de usar o poder que herdei. Fiz perguntas. Quem era o dono da rede concorrente? Quais táticas específicas eles estavam usando? Marcos havia tentado vias legais? As respostas revelaram um quadro claro de intimidação sistemática destinada a destruir a concorrência. A raiva intensa que senti no funeral do meu pai havia se transformado em algo mais focado, mais estratégico. Essa era exatamente o tipo de situação que meu pai havia enfrentado. Empresários honestos sendo destruídos por valentões que tinham mais recursos e nenhuma ética. Me dê 3 dias, eu disse a Marcos. Não tome nenhuma decisão sobre o fechamento. Só me dê 3 dias. Um alívio inundou seu rosto. Obrigado. Não sei o que você pode fazer, mas obrigado por tentar.
Ao sairmos, a expressão de Vincent demonstrava algo próximo à aprovação. Seu pai lidaria com isso exatamente da mesma forma, disse ele. Escuta, irmã. Não prometa nada específico, mas dê esperança. Depois, apresente resultados. Como ele teria lidado com isso? Perguntei. Identificando os pontos de pressão, respondeu Vincent. Todos têm vulnerabilidades. O segredo é encontrá-los e aplicar pressão exatamente onde importa. Não se trata de demonstrações exageradas, nem de ameaças, mas sim de ações discretas e eficazes que façam as pessoas perceberem que continuar com o comportamento atual lhes custará mais do que estão dispostas a pagar. Comecei a entender o que meu pai realmente tinha feito. Não se tratava de violência, nem de intimidação grosseira, mas sim da aplicação estratégica de pressão, apoiada por informações e recursos que a maioria das pessoas não possuía. Poder usado com precisão em vez de brutalidade. Naquela noite, dirigi até a pequena casa que eu e minha mãe dividíamos com meu pai. Ela estava na sala de estar cercada por caixas que havia estado empacotando, as coisas dele espalhadas por toda parte como artefatos de uma vida que ela finalmente admitia não entender. Ela ergueu o olhar quando entrei, o rosto demonstrando culpa e algo mais. Talvez medo, ou incerteza sobre a nossa situação atual. Olivia, disse ela, parando sem jeito. Eu não tinha certeza se você voltaria. Sentei-me na cadeira do meu pai, a poltrona reclinável gasta onde ele lia jornais, assistia a jogos e fingia que sua vida era tão simples quanto seu emprego na seguradora sugeria. O que você sabia, mãe? Perguntei diretamente. Sobre a vida real do papai, a família dele, os negócios dele. Ela sentou-se pesadamente de novo, com as mãos se contorcendo no colo. O silêncio se estendeu por quase um minuto antes que ela finalmente falasse. Eu sabia que ele vinha de família rica, admitiu ela em voz baixa. Eu sabia que ele tinha contatos. Contatos importantes. Mas Antônio manteve os detalhes vagos, e eu aprendi a não fazer perguntas. Por quê? Porque fazer perguntas significava reconhecer coisas que eu não queria reconhecer, disse ela, com a voz embargada. Seu pai me disse uma vez, no início do nosso casamento, que os negócios da família envolviam atividades que existiam em zonas cinzentas. Ele disse que quanto menos eu soubesse, mais seguro eu estaria. E eu escolhi não saber. Mesmo quando sua família o tratou como lixo por 23 anos. Ela hesitou. Pensei que defendê-lo só pioraria as coisas. Que se eu reagisse, minha família nos rejeitaria completamente e aí, o que seria de nós? O que seria de você? Você quer dizer? Corrigi. Você estava preocupado em perder a aprovação deles. Não com a dignidade do papai. Não em me proteger da crueldade deles. Eu estava com medo, ela sussurrou, de ficar sozinha, de perder a única família que me restava além de você e Antônio. Então, vocês nos sacrificaram. Ela começou a chorar, um choro silencioso, lágrimas de derrota que deveriam ter me comovido, mas que, na verdade, só me deixaram cansado. Os homens nos SUVs, disse ela depois de um momento. No funeral, era a família dele. Sim. E eles vieram atrás de você. Eles vieram me dizer quem eu realmente sou, eu disse. Quem papai realmente era, o que ele construiu. Ela olhou para mim com uma expressão que eu não consegui decifrar. Talvez terror, misturado com a crescente percepção de que a vida modesta que tínhamos vivido era uma elaborada ficção que papai mantinha para nos proteger. O que você vai fazer? Ela perguntou. Aprenda, eu disse simplesmente. Entenda o que papai criou. Ocupe meu lugar na família da qual ele veio. Olivia, esse mundo é meu por direito de nascença, interrompi. Quer você goste, quer não. O abismo entre nós nunca parecerá tão grande. Ela fizera suas escolhas. Silêncio, fraqueza, escolher o conforto em vez da coragem. Eu estava fazendo o meu. Fui embora sem prometer voltar em breve. Ela não me pediu isso. Passaram-se 3 meses enquanto eu aprendi a lidar com a minha herança. 3 meses de reuniões matinais com Vincent. Tardes dedicadas ao estudo das operações comerciais. Noites revisando processos relacionados ao trabalho comunitário do meu pai. 3 meses de transformação,
da garota que ficou em frente ao túmulo do pai usando sapatos de loja de descontos para alguém que entendia o que era poder de verdade. Então Madison ligou. Meu telefone tocou numa terça-feira à noite enquanto eu revisava portfólios de imóveis no escritório da casa que havia comprado. Modesta para os padrões de Castellano, mas anos-luz à frente da pequena casa que eu dividia com a mamãe e o papai. O número que apareceu me fez parar. Eu não tinha notícias de nenhum familiar da minha mãe desde o funeral. Olivia. A voz de Madison tinha uma doçura artificial que imediatamente despertou todas as minhas defesas, que eu havia aprendido a construir ao longo de 3 meses de estudo. Tenho pensado muito em você. Como você está? Deixei o silêncio se prolongar o suficiente para se tornar desconfortável. Estou bem, Madison. O que posso fazer por você? Bem, eu sei que o clima estava tenso no funeral do tio Antônio. A maneira como ela falou, tensa como se tivéssemos tido uma pequena discussão, em vez de estar zombando das minhas lágrimas enquanto o corpo do meu pai aguardava o enterro. Mas somos família, certo? E pensei que talvez pudéssemos nos reconectar, talvez almoçar juntos algum dia. Almoço, repeti, sem demonstrar emoção, aguardando o verdadeiro motivo da ligação. Na verdade, sua falsa doçura vacilou um pouco. Ouvi dizer que você herdou algum dinheiro do tio Antônio, e que Brett e eu estávamos começando uma agência de marketing boutique. Uma oportunidade realmente empolgante, mas poderíamos usar um investidor que acredite no apoio mútuo entre famílias. Quase ri. A audácia era de tirar o fôlego. A mesma prima que nos chamava de família patética agora queria dinheiro da herança que ela achava que não existia. Quanto você está pedindo? Perguntei, mantendo a voz calma e curiosa. Bem, para lançarmos corretamente, precisaríamos de cerca de 60 mil, mas mesmo 30 ou 40 já nos ajudariam a começar. E, obviamente, vocês verão os retornos assim que nos tornarmos lucrativos. Esta é uma verdadeira oportunidade de investimento, não apenas uma esmola. 60 mil dólares para Madison. Provavelmente pareceu uma quantia enorme. Ela não fazia ideia de que eu poderia emitir aquele cheque sem nem mesmo verificar o saldo da minha conta. Que interessante, eu disse. Conte-me sobre seu plano de negócios. Ela começou um discurso confuso sobre marketing em mídias sociais, desenvolvimento de marca e como aproveitar sinergias. Todos aqueles jargões que as pessoas usam quando, na verdade, não entendem de negócios. Deixei-a falar, fazendo perguntas ocasionais que a fizeram pensar que eu estava considerando seriamente o investimento. Sabe de uma coisa, eu disse quando ela finalmente parou de ensaiar. Isso parece algo que deveríamos discutir seriamente. Por que não conversamos sobre isso no jantar de Natal? Eu serei o anfitrião este ano. A pausa na linha telefônica estava carregada de cálculos. Jantar de Natal na sua casa. Agora tenho mais espaço, respondi simplesmente. E acho que está na hora de criarmos novas tradições familiares. Vou enviar convites para todos. Você, Brett, seus pais, minha mãe. De qualquer forma, tenho alguns anúncios a fazer. Podemos discutir sua proposta comercial depois. Madison estava claramente ponderando se deveria insistir em um acesso mais rápido ao dinheiro ou aceitar o convite que a colocaria no meu espaço, nos meus termos. Isso é realmente generoso da sua parte, Olivia, disse ela finalmente. O jantar de Natal parece perfeito. Após desligar, liguei imediatamente para Vincent. Meu primo acabou de me pedir 60 mil dólares para abrir uma agência de marketing, eu disse a ele. Acho que estamos prontos para seguir em frente com a revelação de Natal. Como você quer estruturar isso? Sua voz transmitia aprovação mesmo pelo telefone. Quero todos eles lá. Todas as pessoas que zombaram do meu pai no funeral dele. E eu quero documentação que eles não possam contestar. Extratos bancários, escrituras de imóveis, alvarás de funcionamento, tudo que comprove exatamente quem era meu pai e o que ele construiu. Pode considerar como feito. Terei os dossiês completos prontos na próxima semana. O dossiê chegou em pastas de couro 5 dias depois. Vincent as espalhou pela mesa de jantar da minha casa e nós as analisamos sistematicamente. Primeiro o tio Dennis. Seu negócio de importação estava perdendo muito dinheiro.
Decisões ruins em relação ao estoque, péssimo relacionamento com fornecedores, clientes o abandonando em favor de concorrentes mais confiáveis. Ele estava a talvez 3 meses da falência, mas escondia isso de todos, sacando dinheiro no cartão de crédito para cobrir despesas básicas. Ele vem dizendo às pessoas que os negócios estão ótimos, disse Vincent, apontando para demonstrações financeiras que contavam uma história bem diferente. Mas os números não mentem. Ele está afundando. A pasta da tia Rebecca era ainda mais reveladora. Dívidas de cartão de crédito se aproximando de 6 dígitos. Comprava roupas de grife para manter as aparências enquanto deixava de pagar as parcelas mínimas. Sua pontuação de crédito caiu mais de 100 pontos somente no último ano. Ela compra coisas para provar que é bem-sucedida, observei, analisando o histórico de compras, bolsas, joias, refeições em restaurantes que ela não pode pagar. Tudo para inglês ver. Os arquivos de Madison e Brett mostravam um desespero semelhante, disfarçado de ambição. Ambas perderam o emprego no último ano. Madison, de uma empresa de marketing, após perder prazos repetidamente. Brett foi demitido de um cargo de vendas após ignorar advertências de desempenho. Eles viviam às custas dos pais enquanto fingiam para os amigos que tinham decidido seguir a carreira de empreendedor. A agência de marketing que Madison apresentou era um plano de negócios desesperado. Sem clientes reais, sem estratégia concreta, apenas a esperança de que, ao se autodenominarem donos de um negócio, de alguma forma conseguiriam gerar renda. Eles passaram 23 anos olhando com desdém para sua família, disse Vincent em voz baixa, enquanto construíam vidas que estão a um passo do colapso total devido a uma crise financeira. A ironia era quase poética. Eles zombavam do meu pai, chamando-o de um pobre bandido, enquanto ele possuía 42 milhões em bens legítimos. Eles nos chamavam de patéticos enquanto se afogavam em dívidas que não conseguiam reconhecer. Quero mostrar a eles, eu disse. Não destruí-los. Apenas mostrar a verdade que eles foram arrogantes demais para enxergar. Vincent assentiu com a cabeça. Seu pai aprovaria essa abordagem. Passei a semana seguinte me preparando. Comprei uma propriedade no bairro histórico. Não é a maior casa disponível, mas é impressionante o suficiente para causar impacto. Um lugar onde a velha guarda rica vivia discretamente, mas de forma ostensiva. Só o endereço já levantaria suspeitas. Os convites de Natal foram impressos em papel cartão grosso com uma caligrafia elegante, formal, mas acolhedora, propositalmente vaga sobre os anúncios que eu faria, o suficiente para garantir a curiosidade e a presença. Vincent me apresentou a uma coordenadora de eventos que entendeu exatamente o tipo de jantar que eu queria. Confortável, mas claramente caro. O serviço de catering foi fornecido pela unidade principal da Marina Bay, aquela que Isabela me contou já ter recebido 3 governadores e inúmeros funcionários da prefeitura ao longo dos anos. Vinhos da coleção pessoal do meu pai que Vincent transferiu para a adega da minha nova casa. Arranjos de mesa que sussurravam elegância em vez de ostentar. O objetivo, expliquei ao coordenador, é criar uma atmosfera em que eles percebam que algo mudou, mas não consigam identificar exatamente o que até que estejamos prontos para revelar. Preparamos pastas de apresentação para cada membro da família. Documentos cuidadosamente selecionados sobre os negócios do meu pai, escrituras de imóveis, demonstrações financeiras e artigos sobre programas comunitários que ele financiou. Nada classificado ou sensível, apenas provas legítimas de quem Antônio Castellano realmente era. Vincent sugeriu trazer Dom Salvatore para o jantar. Sua presença tornaria a dinâmica de poder inconfundível, argumentou ele. Balancei a cabeça negativamente. Essa primeira revelação precisa ser sobre o legado do meu pai, sobre mostrar a eles quem eles desrespeitaram, e não sobre intimidá-los com conexões familiares. Isso virá depois, se necessário. Seu pai lidaria com isso exatamente dessa maneira, disse Vincent, aprovando a situação. Na noite anterior ao jantar de Natal, encontrei-me com Dom Salvatore em seu escritório. Ele serviu 2 copos de uísque que provavelmente custavam mais do que o salário mensal da minha mãe costumava ser. Outro detalhe da minha antiga vida que parecia cada vez mais distante. Amanhã é um grande dia, observou ele, acomodando-se na poltrona de couro à minha frente. Diga-me o que você espera realizar. Refleti sobre a questão com sinceridade. Uma parte de mim quer vê-lo sofrer da mesma forma que fizeram meu pai e eu sofrermos por 23 anos.
Ele assentiu lentamente, sem qualquer julgamento na expressão. É natural. Eles te machucaram. Você quer que eles sintam como foi essa dor. Mas não sei se é isso que papai gostaria, admiti. Ele passou a vida inteira sendo paciente com eles, digno, aceitando seus insultos sem revidar. Dom Salvatore tomou um gole de seu uísque, me estudando com aqueles olhos escuros que não deixavam escapar nada. Deixe-me contar uma história sobre vingança, disse-ele finalmente. Quando eu era jovem, talvez com 25 anos, um homem humilhou meu pai em um evento público. Fez com que ele parecesse fraco diante de pessoas cujo respeito importava. Eu queria machucá-lo. Queria que ele pagasse com sangue por desrespeitar minha família. Ele fez uma pausa, a memória claramente ainda vívida décadas depois. Meu pai me chamou para conversar e explicou algo que nunca esqueci. Ele disse: a vingança nunca deve ser sobre destruição. Deve ser sobre equilíbrio, sobre ensinar lições que criem compreensão em vez de apenas causar dor. O que você fez? Perguntei. Mostrei ao homem a verdade sobre ele mesmo, respondeu Dom Salvatore. Revelou suas próprias fraquezas e falhas de maneiras que ele não podia ignorar ou negar. Fez com que ele entendesse exatamente o que havia feito e por que estava errado. Essa lição durou muito mais do que qualquer punição física teria durado. Ele inclinou-se ligeiramente para a frente, com um olhar intenso. Agora você tem o poder de destruir financeiramente a família da sua mãe. Eu poderia fazer algumas ligações e, até o ano novo, meu crédito estaria arruinado. A empresa de Dennis seria executada. Rebecca perderia tudo. Seria fácil. Mas, perguntei. Mas era isso que seu pai teria desejado? Perguntou Dom Salvatore. Antônio passou 23 anos demonstrando-lhes dignidade serena diante da crueldade. Ele ensinou a vocês paciência e estratégia através de seu exemplo. Será que ele gostaria que você usasse o legado dele para se tornar o tipo de pessoa que destrói famílias? Pensei no meu pai lendo o jornal em sua poltrona reclinável gasta. Sobre a maneira como ele lidava com os insultos da família da mãe, com respostas calmas que nunca se rebaixavam ao nível deles. Sobre os negócios que ele construiu, que ajudavam as pessoas em vez de explorá-las. Quero que eles entendam a quem desrespeitaram, eu disse lentamente. Reconhecer os próprios erros, enxergar a verdade sobre si mesmos e sobre o papai, mas não quero me tornar a pessoa cruel que eles foram. Dom Salvatore sorriu, um sorriso de genuína cordialidade que transformou sua expressão geralmente austera. Você se parece mais com seu pai do que imagina, disse ele. Antônio ficaria muito orgulhoso da mulher que você está se tornando. Ele ergueu o copo num pequeno brinde. Amanhã você lhes mostrará a verdade. Você lhes dará a chance de reconhecer seus erros e escolher como reagir. Isso é justiça, Olivia. Justiça de verdade, não vingança disfarçada de retidão. Brindei com um copo dele, sentindo parte da raiva que vinha se acumulando há 3 meses se transformar em algo mais focado, mais controlado. Amanhã, a família da minha mãe descobriria exatamente quem era Antônio Castellano. Eles viriam o império que haviam ridicularizado, entenderiam o legado que haviam rejeitado, reconheceriam um erro catastrófico de julgamento que cometeram em seu funeral, e então eu lhes daria a opção de escolher o que fazer com esse conhecimento, exatamente como papai teria feito. A véspera de Natal chegou com céu limpo e ar frio, o que parecia apropriado para o que eu havia planejado. Eu estava em pé na janela da minha nova casa, observando a rua, com nervosismo e expectativa se misturando em partes iguais. Isso não foi apenas um jantar. Foi o momento em que tudo mudou. O carro do tio Dennis passou pelos portões de ferro exatamente às 5h45, 15 minutos antes do previsto. Provavelmente passaram a viagem inteira especulando sobre onde eu tinha conseguido dinheiro para comprar uma casa neste bairro, ensaiando perguntas disfarçadas de preocupação. Eu os vi sair do carro. Primeiro foi a tia Rebecca, usando o que provavelmente deveria ser de grife, mas que parecia uma imitação cara mesmo à distância. Ela girou a cabeça, observando a propriedade, com a expressão oscilando entre confusão e cálculo. O tio Dennis saiu mais devagar, com os olhos já avaliando, medindo, tentando determinar o custo de tudo aquilo. Madison e Brett saíram do banco de trás, trocando olhares que eu reconheci. Ressentimento misturado com ganância. Aquele tipo de expressão que as pessoas fazem quando percebem que alguém que elas desprezam pode, na verdade, ter algo que elas desejam.
Mamãe era a última, vinha logo atrás de todos, e sua linguagem corporal demonstrava claramente seu desconforto. Ela sabia coisas que eles não sabiam. Ela entendia que aquela noite não seria a reconciliação familiar que provavelmente esperavam. Eu mesma abri a porta antes que eles chegassem. A coordenadora do evento sugeriu que os funcionários respondessem, mas eu queria que esse momento fosse pessoal. Não se tratava de ostentar riqueza. Tratava-se de mostrar-lhes a verdade. Olivia. A voz da tia Rebeca era excessivamente alegre, um calor artificial que não chegava aos seus olhos. Esta casa é, meu Deus! Como você conseguiu comprar um lugar assim? A pergunta era uma acusação disfarçada de curiosidade. Ela queria que eu admitisse ter recebido dinheiro de uma fonte duvidosa, algo que confirmaria as crenças antigas dele sobre as ligações criminosas do meu pai. Meu pai me deixou bem amparado, eu disse simplesmente, dando um passo para o lado para deixá-los entrar. O hall de entrada falou por si só, sem que eu precisasse dizer nada. Pisos de mármore, lustre de cristal, móveis que sussurravam dinheiro antigo em vez de ostentar riqueza recente. Os olhos do tio Dennis catalogavam tudo com uma inveja mal disfarçada. É uma grande melhoria em relação àquela casinha que você dividia com o Antônio, observou ele, e de alguma forma conseguiu fazer parecer um insulto. Circunstâncias diferentes, respondi de forma neutra. Deixe-me levar seus casacos. Madison e Brett ainda não tinham dito nada, mas eu podia ver que estavam reavaliando tudo o que pensavam saber sobre mim. O primo de quem zombaram no funeral estava de repente morando numa casa que provavelmente custava mais do que eles ganhariam em toda a vida. Eu os conduzi até a sala de jantar, onde a mesa estava posta com porcelana e cristais da coleção do meu pai. Peças que Isabela me contou que ele havia adquirido ao longo dos anos, cada uma escolhida com cuidado. Só as taças de vinho provavelmente custam mais do que a prestação do carro do tio Dennis. Os olhos da mãe percorriam o ambiente nervosamente, como se ela estivesse esperando que algo terrível acontecesse. Ela sabia o suficiente para se preocupar, mesmo que não soubesse exatamente o que eu havia planejado. O jantar começou com uma conversa fiada constrangedora. A equipe de catering, profissionais treinados da unidade principal de Marina Bay, serviu aperitivos enquanto a família da minha mãe mantinha uma conversa cautelosa, evitando responder às perguntas óbvias que pairavam no ar. Na hora do prato principal, a paciência do tio Dennis já estava no limite. Então, Olivia, disse ele, pousando o garfo com ênfase deliberada. Provavelmente deveríamos conversar sobre a sua situação. A palavra situação saiu como se eu fosse um problema que precisava ser resolvido. Minha situação? Perguntei calmamente. Esta casa, a riqueza repentina ou a família? Precisamos entender o que está acontecendo com você. Tia Rebeca concordou com a cabeça, especialmente considerando os complicados negócios do seu pai. Só queremos garantir que você não se envolva em nada questionável. A ironia era quase perfeita demais. Eles estavam sentados na minha casa, comendo a minha comida, bebendo o vinho da minha adega e ainda assim conseguiam insinuar que eu estava fazendo algo errado. Meu pai me deixou várias coisas para administrar, eu disse, mantendo a voz calma. Passei os últimos 3 meses aprendendo sobre seus interesses comerciais. A risada da tia Rebeca era aguda e incrédula. Interesses comerciais. Antônio vendia seguros. Olivia, ele mal conseguia se sustentar. Qualquer dinheiro que você ache que tem. Deixe-me mostrar-lhe algo, interrompi, levantando-me e pegando as pastas de apresentação que Vincent e eu tínhamos preparado. Coloquei-o na frente de cada pessoa à mesa, incluindo minha mãe. O que é isso? Perguntou o tio Dennis, desconfiado. Informações sobre o papai que você talvez não soubesse, eu disse, voltando para o meu lugar e abrindo minha própria pasta. Achei que já era hora de você entender quem Antônio Castellano realmente era. Comecei no Marina Bay Restaurant Group. Analisei detalhadamente as licenças comerciais, as escrituras dos imóveis e as demonstrações financeiras, que mostravam 12 filiais e um faturamento anual de milhões. Mostrei a eles listas de funcionários, declarações de impostos e artigos sobre o papel da empresa na revitalização do bairro. Isso é falso, disse o tio Dennis, mas sua voz não demonstrava convicção. Antônio trabalhava com seguros. Ele
Deslizei documentos autenticados pela mesa, licenças comerciais com selos oficiais, escrituras de imóveis registradas na prefeitura, declarações de imposto de renda enviadas ao governo federal. Todos os documentos eram legítimos e verificáveis. O rosto de Madison empalideceu. A risada nervosa de Brett soou forçada. Tia Rebecca encarava os documentos como se eles pudessem entrar em combustão espontânea se ela desviasse o olhar. Continuei metodicamente a análise da Castellano Properties, que inclui 37 edifícios residenciais e comerciais, avaliações de mercado atuais, contratos de inquilinos e fotos de propriedades reformadas que transformaram bairros. Em seguida, as carteiras de investimento, certificados de ações, títulos de renda fixa e ativos diversificados administrados por consultores financeiros registrados, com documentação que abrange 2 décadas. Não entendo, sussurrou a mãe. E eu quase acreditei que ela estava vendo esses números pela primeira vez. Quase. Meu pai construiu um império, eu disse simplesmente. Um império empresarial legítimo que empregou centenas de pessoas e melhorou a vida de milhares. Ele simplesmente optou por viver discretamente e manter sua vida privada. A voz da tia Rebecca ficou estridente. Por que ele esconderia todo esse dinheiro se realmente o tivesse? Por que morar naquela casinha e deixar Caroline trabalhar se ele fosse tão valioso? 42 milhões de dólares. Completei por ela. Era o patrimônio do meu pai quando ele morreu. E cada centavo legítimo veio para mim. O número foi como um golpe físico. Madison chegou a dar um suspiro de espanto. O garfo de Brett caiu com um estrondo no prato dele. O rosto do tio Dennis passou por várias cores antes de se estabilizar em um branco acinzentado. A expressão da tia Rebecca oscilou entre choque, descrença, raiva e, finalmente, algo que parecia um horror crescente enquanto ela processava o que aquilo significava. O que ela disse no funeral sobre um homem que tinha uma fortuna de 42 milhões de dólares. Isso não é possível, disse o tio Dennis, com a voz fraca. Nós saberíamos. Sua mãe teria nos contado. Mamãe sabia que papai tinha dinheiro, eu disse, olhando-a diretamente. Ela simplesmente optou por não compartilhar essa informação com você. Não é verdade, mãe? Ela encarou o prato, sem dizer nada, optando novamente pelo silêncio, tal como no funeral. Agora possuo imóveis por toda a cidade, continuei, com voz calma e objetiva. Emprego centenas de pessoas. Gerencio programas comunitários que já ajudaram milhares de famílias. Tudo o que você pensava saber sobre mim e o papai estava errado. O silêncio ao redor da mesa era ensurdecedor. Então Madison tentou desesperadamente salvar sua proposta de investimento. Olivia, eu sei que é muita informação, mas sobre a agência de marketing, Brett e eu queremos começar. Por que eu deveria investir 60 mil dólares em uma empresa administrada por alguém que zombou dos meus sapatos no funeral do meu pai? A pergunta pairava no ar como fumaça. O rosto de Madison ficou vermelho como um tomate. Eu não quis dizer nada com isso, gaguejou. Eu estava chateada. As pessoas dizem coisas quando estão chateadas. Você nos chamou de família patética, eu disse baixinho. Você e Brett cochicharam sobre como papai morreu como um bandido sem nada. Você zombou das minhas lágrimas enquanto o corpo dele aguardava o sepultamento. Peguei a segunda pasta, aquela com a pesquisa de Vincent. Já que estamos falando de investimentos empresariais, deixe-me compartilhar algumas informações sobre sua situação financeira. Os negócios do tio Dennis estavam falindo. A empresa de importação estava perdendo dinheiro a rodo devido a decisões ruins e má gestão. Há 3 meses da falência, mas escondendo isso de todos. A dívida do cartão de crédito da tia Rebecca estava se aproximando dos 6 dígitos. Compras de grife que ela não podia pagar. Manter as aparências enquanto se afoga em pagamentos mínimos. Madison e Brett estão desempregados há quase 1 ano. Vivendo às custas dos pais enquanto fingem ser jovens profissionais bem-sucedidos. A agência de marketing era o desespero disfarçado de empreendedorismo. Não precisava ser cruel. Os números falavam por si. Você passou 23 anos nos chamando de pobres, eu disse, em tom de voz firme, chamando meu pai de vigarista sem nada, nos tratando como casos de caridade que não sabiam qual era o nosso lugar. E durante todo esse tempo vocês estavam construindo vidas que estão a um passo do colapso total devido a uma crise financeira.
Deixei essa informação ser assimilada antes de continuar. Você zombou de um homem com um patrimônio de 42 milhões de dólares, dizendo que ele morreu sem nada. Você insultou os sapatos e as lágrimas da filha dele no funeral. E agora você quer que essa mesma filha resolva seus problemas financeiros com a herança que você alegou não existir. Tia Rebeca começou a chorar. Não lágrimas de remorso, mas lágrimas de raiva e humilhação. É o tipo de choro que as pessoas dão quando percebem que cometeram um erro catastrófico e não têm como consertá-lo. Onde você conseguiu nossas informações financeiras? Exigiu o tio Dennis, com a voz trêmula de raiva e medo. Isso é confidencial. Você não tinha esse direito. Pessoas bem-sucedidas têm recursos, eu disse simplesmente. Meu pai me ensinou isso, entre outras coisas. O tio Dennis afastou-se da mesa bruscamente, com o rosto roxo de fúria. Isto é ultrajante. Vocês nos convidam aqui sob falsos pretextos e nos humilham com acusações. Eu te convidei aqui para compartilhar informações sobre o legado do papai, corrigi. Foram vocês que passaram o jantar insinuando que eu estava envolvido em algo questionável. Foram vocês que o chamaram de vigarista no funeral dele. Estou apenas lhe mostrando a verdade que você foi arrogante demais para enxergar. Tia Rebeca levantou-se abruptamente, pegando a bolsa. Estamos indo embora. Dennis, pegue o carro. Madison e Brett, nós vamos. Eles fugiram como se a casa estivesse pegando fogo, seus passos ecoando pelo hall de entrada. A porta da frente bateu com tanta força que o lustre fez vibrar. Mamãe estava sentada à mesa, olhando fixamente para a sobremesa intocada, lágrimas escorrendo silenciosamente pelo seu rosto. Você sabia, eu disse baixinho. Você sabia o tempo todo. Ela sentiu com a cabeça sem levantar o olhar. E vocês ainda deixam que nos tratem como lixo. Mais um aceno de cabeça. Ainda sem palavras. Ainda escolhendo o silêncio em vez da coragem. Fiquei ali, subitamente exausta com tudo aquilo. O planejamento, a revelação, os anos de mágoa acumulada finalmente reconhecidos. Você pode ficar se quiser, eu disse a ela. O quarto de hóspedes fica no andar de cima, segunda porta à esquerda. Ou você pode ir embora. A escolha é sua. Saí de lá, deixando-a sozinha na sala de jantar com os restos do jantar de Natal e o peso de 23 anos de covardia. Uma hora depois, encontrei minha mãe ainda sentada à mesa de jantar, encarando sua taça de vinho intocada, como se ela pudesse conter as respostas para perguntas que ela tinha medo de fazer. Os funcionários do buffet recolheram os pratos, arrumaram tudo silenciosamente e nos deixaram sozinhos na casa que, de repente, pareceu grande demais e vazia demais. Eu me servi de vinho e sentei-me em frente a ela, esperando. O silêncio se estendia entre nós como o abismo que vinha se alargando há 3 meses. Não, para ser sincero, foram 23 anos. Eu sabia, disse ela finalmente, a voz quase num sussurro. Sobre o dinheiro, sobre as conexões familiares dele. Não tudo, mas o suficiente. Dei um gole de vinho e não disse nada. Ela precisava dizer isso sem que eu precisasse perguntar. Quando Antônio e eu nos casamos, ele me disse que sua família era complicada, que eles tinham interesses comerciais que se situavam em áreas cinzentas, e que quanto menos eu soubesse, mais segura eu estaria. Suas mãos se contorceram em seu colo. Ele me fez prometer que nunca contaria para minha família porque não confiava neles. Ele disse que eles tentariam usar as informações contra nós ou exporiam acidentalmente coisas que precisavam permanecer privadas. Então, você sabia que ele tinha dinheiro? Perguntei em voz baixa. Você sabia que ele vinha do poder e mesmo assim permitiu que nos tratassem como casos de caridade por 23 anos. Achei que defendê-lo só pioraria as coisas, disse ela, com as lágrimas começando a correr novamente. Pensei que se eu resistisse, se eu admitisse o que sabia, minha família nos rejeitaria completamente. E então, onde estaríamos? Onde você estaria, você quer dizer? Ela hesitou, mas não negou. Eu tinha medo de ficar sozinha, de perder a única família que me restava além de você e Antônio. Eu repetia para mim mesma que a opinião deles não importava, que, contanto que soubéssemos a verdade, o que eles pensavam era irrelevante. Mas isso importava sim, eu disse, porque a crueldade deles magoou o papai. Magoou a mim também.
E você preferiu deixar isso acontecer em vez de arriscar seu relacionamento com pessoas que nem sequer te respeitavam. Eu sei, disse ela com a voz embargada. O funeral foi o pior. Ouvir Dennis chamar Antônio de vigarista. Ouvir Madison zombar de você, sabendo que eu deveria dizer algo, mas estando apavorada demais para falar. Eu ficava pensando no que aconteceria se eu o defendesse. Rebecca faria perguntas. Eu teria que mentir ou contar verdades que prometi nunca contar, e tudo pioraria. Observei seu rosto. A mulher que me criou, que me lia histórias para dormir, me ajudava com a lição de casa e me ensinou a dirigir. A mulher que também permaneceu em silêncio enquanto sua família nos destruía pouco a pouco. E agora, o que acontece? Perguntou ela, olhando para mim com os olhos vermelhos. Você pode me perdoar? A questão pairava entre nós. Eu queria dizer sim, dizer a ela que tudo ficaria bem, construir uma ponte sobre o abismo que se abrirá a tal ponto que eu não conseguia mais enxergar o outro lado. Não sei, respondi sinceramente. Seu silêncio doeu quase tanto quanto a crueldade deles. Talvez até mais, porque você deveria estar do nosso lado. Você deveria nos proteger. Eu estava tentando te proteger, protestou ela fracamente. Se eles tivessem descoberto sobre a verdadeira família de Antônio, se tivessem começado a fazer perguntas, a falar com as pessoas erradas. Papai me protegeu muito bem sem a sua ajuda, interrompi. Ele construiu um império enquanto me mantinha completamente segura. Você não estava me protegendo ao ficar em silêncio. Você estava se protegendo de ter que tomar decisões difíceis. Ela não respondeu a isso. Ficamos sentados em silêncio enquanto a verdade se instalava entre nós. Finalmente, ela se levantou. Eu preciso ir. Acho que não devo ficar aqui esta noite. Não tentei impedi-la. Apenas a acompanhei até a porta e a observei partir no mesmo silêncio que ela mantivera por 23 anos. A ligação de Vincent chegou na manhã seguinte, enquanto eu ainda tomava café e processava os destroços emocionais do jantar de Natal. Temos um problema, disse-lhe sem rodeios. Seu tio Dennis anda fazendo perguntas em voz alta, sobre a família Castellano. Coloquei minha xícara de café sobre a mesa com cuidado. Que tipo de perguntas? São pessoas que retornam informações importantes. Ele tem conversado com vizinhos, sócios, qualquer um que esteja disposto a ouvir, sobre se Antônio tinha ligações com o crime organizado e se agora está envolvido com a organização Castellano. Meu estômago deu um nó. Quão ruim é? Já é ruim o suficiente que o Dawn queira se encontrar com você esta manhã. Dennis está se tornando um problema. E quando as pessoas se tornam um problema, é preciso tomar decisões sobre como lidar com elas. A implicação na voz de Vincent era clara. Eu queria dar uma lição à minha família. Em vez disso, posso ter colocado o tio Dennis em perigo real. Chego aí em 1 hora, eu disse. A expressão de Dom Salvatore quando entrei em seu escritório não era de raiva. Na verdade, ele parecia quase satisfeito, como um professor observando um aluno se deparar com um problema desafiador. Sente-se, disse ele, apontando para a familiar poltrona de couro. Precisamos conversar sobre o súbito interesse do seu tio pela história da família. Vincent disse que tem feito perguntas em voz alta, de forma indiscreta, em locais onde tais perguntas atraem atenção indesejada. Aurora recostou-se na cadeira. Ele está dizendo a todos que quiserem ouvir que sua sobrinha tem ligações com a organização Castellano e que quer entender o que isso significa. Várias pessoas me perguntaram se temos algum problema que precise ser resolvido. As palavras "a precisa de atenção" carregavam implicações que me deixaram com a boca seca. Não quero que ele se machuque, eu disse rapidamente. Ele é ignorante e cruel, mas ainda é da família. Esse é o instinto certo, disse Dom Salvatore, acenando com a cabeça em sinal de aprovação. Mas deixe-me fazer uma pergunta diferente. O que você faria se as perguntas de Dennis colocassem você em perigo? Ou sua mãe? E se a sua indiscrição expusesse os negócios da família às autoridades, que adorariam ter uma desculpa para investigar as operações dos Castellano? Eu não tinha pensado tão longe. Eu estava tão concentrada em mostrar a eles a verdade sobre meu pai que não havia considerado as consequências de revelar meus próprios laços com a família.
As ações têm consequências que vão além das nossas intenções, continuou Aurora, com voz paciente, mas firme. Ter poder significa assumir a responsabilidade por aquilo que esse poder desencadeia. Você queria que sua família entendesse quem eles estavam desrespeitando. Agora eles sabem, e agora estão reagindo de maneiras que criam novos problemas que exigem novas soluções. Ele serviu 2 pequenos copos de uísque, apesar do horário matinal. Você tem 3 opções, disse ele. Primeiro, Vincent visita Dennis com um aviso claro de que mais perguntas terão sérias consequências. Isso é eficaz, mas gera medo e ressentimento. Pessoas assustadas às vezes fazem coisas imprevisíveis. Assenti com a cabeça, acompanhando seu raciocínio. Em segundo lugar, fornecemos a Dennis informações que satisfazem sua curiosidade, mas que não contêm nada realmente prejudicial. Damos a ele verdades suficientes para impedi-lo de investigar, mas verdades cuidadosamente controladas. Isso exige confiança de que ele aceitará o que lhe dissermos e parará de fazer perguntas. E a terceira opção é dar a ele o que ele quer, disse Dom Salvatore simplesmente. O negócio dele está falindo. Ele precisa de dinheiro. Nós oferecemos um empréstimo substancial o suficiente para resolver seus problemas imediatos, com condições tão generosas que ele se sente grato em vez de se sentir preso. Em troca, ele para de fazer perguntas sobre assuntos familiares que não lhe dizem respeito. Ele estudou minha reação cuidadosamente. Seu pai teria escolhido a opção 3. Antônio acreditava em resolver problemas criando obrigações e relacionamentos, em vez de inimigos e medo. Transforme uma ameaça potencial em alguém que lhe deve favores. É mais caro a curto prazo, mas mais eficaz a longo prazo. Antes que eu pudesse responder, meu telefone tocou. Número desconhecido, mas algo me fez atender. Olivia, sou eu, sua tia Melissa. Eu não ouvi aquela voz há anos. A irmã mais nova da minha mãe tinha se mudado para o Oregon depois de casar jovem e estava praticamente alheia aos dramas familiares. Trocamos cartões de Natal, mas raramente conversávamos. Tia Melissa, saí do escritório de Dawn e fui para o corredor. Está tudo bem? Acabei de falar com a Rebecca ao telefone, disse ela, com a voz tensa de raiva. Ela ligou reclamando do jantar de Natal, de como você os humilhou com mentiras sobre a riqueza de Antônio. Ela queria que eu a apoiasse, que concordasse que você estava sendo cruel e inadequado. O que você disse a ela? Eu disse a ela que ela era uma idiota que finalmente teve o que merecia. A risada de Melissa foi aguda. Mas eu queria ouvir a sua versão diretamente. O que realmente aconteceu? Dei a ela a versão resumida. O funeral, minha compreensão da vida real do meu pai, a revelação de Natal sobre sua riqueza e legado. Ótimo, disse Melissa quando terminei. Rebecca e Dennis trataram Antônio como lixo durante anos. Sempre achei isso cruel e injusto. Você nunca disse nada. Porque dizer alguma coisa significaria me envolver em um drama familiar do qual eu não queria fazer parte. Ela fez uma pausa. Mas há algo que você precisa saber. Algo que nunca contei a ninguém porque Antônio me pediu para manter em segredo. Esperei, sentindo a presença de Dom Salvatore no escritório atrás de mim, ouvindo. Quando meu marido me deixou há 12 anos, eu estava falida e desesperada. Tinha 2 filhos, estava sem emprego e sem nenhuma reserva financeira. Liguei para Antônio porque não sabia a quem mais recorrer. Sua voz suavizou-se com a lembrança. Ele me enviou $15.000. Disse que era uma doação, não um empréstimo. Disse-me que a família deveria ajudar a família sem ficar contando pontos. Esse dinheiro me ajudou a superar os piores 6 meses da minha vida. Eu não sabia. Meu pai nunca tinha mencionado isso. Ele me fez prometer que eu não contaria para Rebecca nem para Dennis, continuou Melissa. Disseram que eles não entenderiam, que ou me julgariam por precisar de ajuda ou julgariam por oferecê-la. Então, mantive isso em segredo. Mas nunca me esqueci de que seu pai me salvou quando minha própria irmã não teria movido um dedo para me ajudar. Obrigada por me contar, eu disse baixinho. Tem mais, disse Melissa, mudando o tom de voz. Rebecca está falando em contestar o testamento de Antônio. Ela alega que ele deve ter adquirido sua riqueza por meios ilegais e, portanto, ela deve ser redistribuída para membros legítimos da família. Ela está procurando advogados que aceitem o caso.
Apertei o telefone com mais força. Com que fundamento? Ganância disfarçada de indignação moral, disse Melissa sem rodeios. Ela acha que, se conseguir provar que o dinheiro veio de atividades criminosas, um tribunal poderá redistribuir a herança. É um absurdo. Ela não tem provas, não tem legitimidade, nada além de rancor e inveja. Mas está com raiva o suficiente para tentar. Se chegarmos a contestações judiciais, continuou Melissa, quero que saibam que testemunharei sobre o caráter e a generosidade de Antônio. Direi a qualquer tribunal que perguntar que seu pai era um bom homem que ajudava as pessoas sem esperar nada em troca. Rebeca não tem o direito de reescrever a história só porque tem vergonha de estar errada. Depois que desliguei o telefone, fiquei parada no corredor processando tudo. Tio Denis fazendo perguntas perigosas. Tia Rebeca planeja contestações judiciais. As desculpas vazias da mãe Melissa, uma aliada inesperada que realmente entendia quem o pai tinha sido. Voltei ao escritório de Dawn. Ele estava esperando pacientemente, com seu uísque intocado. Minha tia está planejando contestar o testamento do papai, eu lhe disse. Ela alega que o dinheiro deve ser ilegal. Não é, disse Dom Salvatore calmamente. Cada centavo que Antônio lhe deixou veio de operações comerciais legítimas, com documentação que resistiria a qualquer análise legal. Deixe-a gastar dinheiro com advogados. Eles vão dizer que ela não tem caso. E o tio Denis? Essa decisão ainda é sua, disse Dawn. Mas agora você entende o quadro completo. Sua família não está apenas fazendo perguntas. Eles estão ativamente tentando minar o que seu pai construiu. A forma como você reage definirá quem você se tornará. Refleti sobre a paciência do meu pai, seu pensamento estratégico, sua crença em transformar inimigos em parceiros. Opção 3, eu disse finalmente. Conceda o empréstimo a Denis. Crie uma obrigação em vez de um inimigo. Dom Salvatore sorriu. Seu pai ficaria orgulhoso. Vincent combinou a reunião para a tarde seguinte na oficina mecânica Bennett Auto Repair. A localização foi escolhida deliberadamente, um terreno neutro que também serviu como lembrete exato do tipo de trabalho que a família Castellano realizava e quem se beneficiava dele. Marcos ligou pessoalmente para o tio Denis, dizendo que tinha ouvido dizer que Denis tinha perguntas sobre Antônio Castellano e a família, e que talvez pudessem conversar em particular. Denis, aparentemente pensando ter encontrado alguém disposto a fofocar, concordou imediatamente. Cheguei uma hora mais cedo com Vincent. Marcos nos recebeu na entrada de sua loja, parecendo nervoso, mas determinado. Seu pai me ajudou quando eu não tinha mais para onde recorrer, disse-lhe em voz baixa. Se eu puder retribuir esse favor ajudando a filha dele a lidar com um problema, é o mínimo que posso fazer. Quando o carro de Denis entrou no estacionamento, eu estava sentado no pequeno escritório de Marcos com Vincent parado perto da porta. Marcos saiu ao seu encontro. Cumprimentos cordiais e conversa fiada o conduziram para dentro antes que Denis percebesse o que estava acontecendo. Ele parou abruptamente ao me ver. O que é isso? Perguntou Denis, com o rosto corado. Marcos, você disse que queria conversar. Eu quero conversar, interrompeu Marcos. Sobre por que você anda fazendo perguntas que deixam pessoas de bem nervosas. Os olhos de Denis alternavam entre mim, Vincent e Marcos, com um olhar calculado estampado em sua expressão. Não sei do que você está falando. Você estava na lanchonete da Quinta Rua ontem, disse Vincent, com a voz calma, mas com um tom que fez Denis se enrijecer, perguntando ao homem da mesa ao lado se ele sabia alguma coisa sobre as ligações de Antônio Castellano com a máfia. Tão alto que metade do restaurante te ouviu. Tenho todo o direito de fazer perguntas sobre os negócios do meu cunhado, afirmou Denis, com veemência, mas sua voz não demonstrava convicção. Especialmente quando minha sobrinha aparece de repente com uma riqueza e conexões inexplicáveis. Você tem direitos, interrompi. Mas direitos vêm acompanhados de responsabilidades. Uma dessas responsabilidades é entender que suas perguntas em voz alta estão colocando as pessoas em perigo, inclusive sua própria irmã. Isso chamou a atenção dele. Caroline? O que ela tem a ver com tudo isso? Você acha que divulgar curiosidades sobre a família Castellano não terá consequências? Respondi secamente. Você acha que perguntar a estranhos em locais públicos sobre ligações com o crime organizado é apenas uma pergunta inocente?
Você está colocando todos os meus familiares na mira, inclusive a mamãe. Marcos deu um passo à frente. Seu cunhado me ajudou a salvar meu negócio há 10 anos, disse ele. Quando concorrentes maiores tentaram me destruir por meio de intimidação e vandalismo, Antônio interveio. Ele garantiu que eu pudesse manter minha loja aberta, manter meus funcionários trabalhando e continuar sustentando suas famílias. Ele gesticulou em direção à loja ao nosso redor. Tudo o que vocês veem aqui existe porque Antônio Castellano acreditava que os comerciantes honestos mereciam proteção contra os valentões. É isso que a família Castellano faz. Eles ajudam pessoas que não têm para onde recorrer. E as suas perguntas, acrescentou Vincent em voz baixa, estão fazendo as pessoas se perguntarem se temos um problema que precisa ser resolvido. Você entende o que estou dizendo, Dennis? O rosto de Dennis empalideceu. Ele finalmente estava entendendo que aquilo não era uma fofoca abstrata. Esse era um perigo real no qual ele havia se metido por arrogância e estupidez. O que você quer de mim? Perguntou ele, com voz fraca. Vou lhe fazer uma proposta. Só uma vez. Preste atenção, porque não vou repeti-la. Ele assentiu em silêncio. Seu negócio está falindo, eu disse. Não por azar ou por forças de mercado, mas porque você toma decisões ruins e trata as pessoas mal. Dinheiro sozinho não resolverá isso. Mas estou disposto a fornecer uma injeção única de $50.000 para estabilizar seus problemas imediatos. Seus olhos se arregalaram com uma esperança desesperada. Também vou apresentar a vocês consultores de negócios que realmente sabem o que estão fazendo. Pessoas que podem ajudá-los a reestruturar suas operações adequadamente, se vocês estiverem dispostos a ouvir e seguir seus conselhos. Obrigado, ele começou, mas eu levantei a mão. Ainda não terminei. Em troca, você para completamente de fazer perguntas sobre o papai e a família Castellano. Você trata minha mãe com o mínimo de decência e reconhece publicamente que julgou mal meu pai. Sua expressão mudou, a esperança lutando contra o orgulho. Publicamente. O que isso significa? Significa ligar para os parentes que ouviram você zombar do papai no funeral dele e contar a verdade. Antônio Castellano foi um empresário de sucesso que construiu um legado significativo e você errou ao desrespeitá-lo. O pedido de desculpas lhe custaria mais do que o dinheiro. Eu conseguia ver esse cálculo estampado em seu rosto. Se você aceitar, continuei, seguiremos em frente com o claro entendimento de que esta é a única ajuda que você receberá de mim. Se você se recusar, terá que lidar com a sua falência sozinho e explicar para a tia Rebeca e seus filhos por que recusou a ajuda que poderia tê-lo salvado. Dennis estava sentado na cadeira gasta em frente a mim, com as mãos agarradas aos braços da cadeira. O orgulho lutando contra o desespero, o ego batalhando contra o instinto de sobrevivência. Como posso ter certeza de que você realmente vai me dar o dinheiro? Perguntou ele finalmente. Que isso não é apenas um truque. Vincent tirou um envelope do bolso do paletó e o colocou sobre a mesa. Cheque bancário, 50.000, nominal à conta comercial de Dennis Harper. Assine o contrato, faça as ligações e ele será seu hoje mesmo. Dennis olhou fixamente para o envelope como se ele pudesse mordê-lo. O que acontece se eu disser não? Perguntou ele. Então você vai embora, eu disse simplesmente. E nunca mais teremos essa conversa. E você acaba resolvendo o problema da falência sozinho, enquanto se pergunta o que teria acontecido se tivesse feito uma escolha diferente. O silêncio se prolongou. Eu conseguia vê-lo analisando diferentes cenários, tentando encontrar uma brecha, uma maneira de conseguir o dinheiro sem pagar o preço que eu estava exigindo. As ligações, disse-lhe finalmente. O que exatamente eu tenho a dizer? A verdade. Que você julgou mal Antônio Castellano. Que ele foi um empresário de sucesso que construiu empresas legítimas. Você errou ao desrespeitá-lo em seu funeral. E você se arrepende de suas palavras. Para quem eu ligo? Comece pela tia Melissa. Depois, por qualquer outra pessoa que tenha ouvido você chamar o papai de vigarista sem um tostão. Peguei meu celular. Vamos fazer isso agora mesmo no viva voz para que não haja confusão sobre se você cumpriu sua parte do acordo. Ele olhou para Vincent, que permaneceu inexpressivo. Olhei para Marcos, que apenas deu de ombros. Olhou para mim e não viu misericórdia, nenhuma flexibilidade, apenas o acordo sobre a mesa e o tempo correndo.
Tudo bem, disse-lhe finalmente. Eu aceito. Entreguei-lhe o meu telemóvel com o número da Melissa já aberto. Ligue. Sua mão tremeu levemente enquanto ele discava. Quando Melissa atendeu, coloquei no viva voz. Dennis, disse ela, surpresa. Não esperava receber notícias suas. Melissa. Ele pigarreou. Preciso te contar algo sobre Antônio, sobre o que eu disse no funeral dele. Eu esperei. Todos os outros na sala também. Eu estava errado, disse Dennis, as palavras saindo com firmeza, mas claras. Antônio Castellano foi um empresário de sucesso que construiu empresas legítimas e contribuiu para a sua comunidade. Eu o julguei mal de todo. Eu o desrespeitei em seu funeral e me arrependo das minhas palavras. O silêncio do outro lado da linha era carregado de significado. Então Melissa riu, não por maldade, mas com genuína surpresa. Bem, eu não esperava por isso. O que te fez mudar de ideia, Dennis? Aprendi mais sobre o que ele realmente construiu, disse Dennis, o que não era exatamente uma mentira. E percebi que fui injusto com ele e com Olivia, então peço desculpas publicamente a todos que quiserem ouvir. Depois que ele desligou, pedi que ele ligasse para mais 2 parentes que haviam estado no funeral. A cada vez, o pedido de desculpas saía mais natural, mais ensaiado, mas ainda assim fundamentalmente honesto. Quando a última chamada terminou, Vincent deslizou o envelope pela mesa. Os consultores entrarão em contato com você na segunda-feira de manhã, eu disse. Escute-os. Siga os conselhos deles. E Dennis, se eu souber que você voltou a fazer perguntas sobre a família, este acordo termina definitivamente. Ele pegou o envelope e saiu sem dizer mais nada, caminhando até seu carro como um homem que acabará de sobreviver a algo perigoso sem entender completamente o quão perto estivera do desastre. 2 dias depois, chegou uma carta de um escritório de advocacia que eu não reconheci. O papel timbrado era caro, a linguagem formal e ameaçadora. Em nome de nossa cliente Rebecca Harper, escrevemos para contestar formalmente a validade do testamento de Antônio Castellano e a legitimidade de seu patrimônio. Li as acusações, as alegações de que a riqueza do meu pai devia ter sido adquirida ilegalmente, as exigências de uma prestação de contas detalhada de todos os seus bens e as ameaças de envolver as autoridades federais caso eu não cumprisse as exigências em 30 dias. Liguei para Patricia Williams, a advogada do espólio do meu pai, e li a carta para ela por telefone. Ela riu. Riu mesmo. Esta é a ameaça legal mais inócua que vi em meses, disse ela. Todos os bens que Antônio lhe deixou vieram acompanhados de documentação que resistiria a qualquer análise minuciosa. Temos décadas de declarações de impostos, licenças comerciais, registros de imóveis, tudo completamente legítimo. Então Rebecca não tem um caso. Ela nem sequer tem legitimidade para apresentar um. Patrícia disse, ela não é beneficiária, não é cônjuge, não tem qualquer direito legal à herança. O advogado dela é incompetente ou sabe que isso é uma bobagem, mas mesmo assim aceitou o dinheiro dela. Um alívio me invadiu, então simplesmente ignoramos. Quase, disse Patrícia, mudando o tom de voz. A acusação de ilegalidade feita por Rebecca pode atrair a atenção das autoridades, que adorariam ter uma desculpa para investigar a família Castellano. Precisamos responder com documentação irrefutável que comprove a legitimidade, deixando claro que acusações falsas acarretam consequências. Ela fez uma pausa. Com sua permissão, prepararei uma resposta que enterrará o advogado dela em provas. Declarações de imposto de renda, alvarás de funcionamento, relatórios de auditoria, tudo que comprove a legitimidade da riqueza de Antônio. E incluirei uma linguagem que deixe claro que o assédio contínuo seria desaconselhável. Faça isso, eu disse. Naquela noite, a campainha tocou. Madison estava parada na minha porta da frente, com o rímel escorrendo pelo rosto, parecendo mais vulnerável do que eu jamais a vira. Podemos conversar? Perguntou ela. Por favor, só nós duas. Quase disse não. Quase fechei a porta e a deixei lidar com qualquer crise que a tivesse trazido até ali. Mas algo em sua expressão, uma dor crua em vez de sua atuação calculada de costume, me fez dar um passo para o lado. Estávamos sentados na minha sala de estar, a mesma sala onde eu havia oferecido o jantar de Natal que mudou tudo. Ela olhava fixamente para as mãos, torcendo-as no colo, claramente com dificuldade para encontrar as palavras.
Tenho inveja de você desde que éramos crianças, disse ela finalmente. Não do que você tinha, mas de como você tinha. Eu esperei. Seu pai te amava, continuou ela, com a voz embargada. Te amava de verdade. Ele sabia quem você era, o que lhe importava, o que te fazia feliz. Meu pai, ela riu amargamente. Ele me vê como um reflexo de si mesmo. Se eu tiver sucesso, isso prova que ele também teve sucesso. Se eu falhar, isso o envergonha. Ele não me conhece de verdade. Nunca tinha ouvido Madison falar assim. Honesta, vulnerável, sem a sua habitual armadura de superioridade. No funeral, quando zombe das suas lágrimas, da sua dor, ela ergueu o olhar, encontrando o meu, parte de mim estava com raiva porque eu sabia que nunca teria esse tipo de perda, porque nunca tive esse tipo de amor, e isso me tornou cruel de maneiras das quais me envergonho agora. O que mudou? Perguntei. Meus pais me disseram que estou sendo desleal por não apoiar o processo judicial que minha mãe move contra você, disse ela. Que uma boa filha apoiaria a família, independentemente de estarem certos ou errados. E percebi que eles não se importam realmente comigo. Eles se importam com a minha utilidade, com a minha obediência. Ela enxugou as lágrimas. Não estou pedindo dinheiro nem favores. Só queria pedir desculpas de verdade pela primeira vez na minha vida, sem nenhuma intenção oculta. Analisei seu rosto, procurando o cálculo, a atuação que eu já esperava. Mas tudo o que vi foi exaustão e honestidade. Se você está mesmo pensando em recomeçar, eu disse devagar, construir algo real em vez de apenas fingir, conheço pessoas que podem te ajudar a encontrar um trabalho legítimo, mas isso significaria conquistar o sucesso em vez de recebê-lo de bandeja. Madison assentiu com a cabeça. Eu entendo, e sei que não mereço sua ajuda depois de como te tratei, mas se você estiver disposto a me dar uma chance, provarei que estou falando sério sobre mudar. Pela primeira vez, vi algo genuíno em sua expressão, em vez da máscara que ela costumava usar. Talvez a redenção fosse possível, mesmo para pessoas que passaram anos sendo cruéis. 6 semanas se passaram num turbilhão de reuniões de negócios, respostas legais e a gradual reconstrução de relacionamentos que estavam rompidos há décadas. Então, Dom Salvatore ligou com um convite. Estou organizando um evento, disse ele, para homenagear as contribuições do seu pai para a comunidade. Bolsas de estudo que ele financiou, empresas que ele ajudou a fundar, famílias que ele auxiliou em momentos difíceis. Isso deveria ter acontecido anos atrás, mas Antônio preferia trabalhar em silêncio. Agora é hora de as pessoas entenderem o que ele construiu. O evento foi realizado no restaurante principal da Marina Bay, em uma tarde de sábado no início de fevereiro. Mais de 100 pessoas lotaram o espaço. Empresários, bolsistas, líderes comunitários, pessoas cujas vidas meu pai havia tocado de maneiras que eu só estava começando a compreender. O tio Dennis e sua família receberam convites. Eu não esperava que viessem, mas quando cheguei, lá estavam eles, sentados no fundo, parecendo desconfortáveis, mas presentes. Até a tia Rebeca apareceu, embora não quisesse me olhar nos olhos. Dom Salvatore abriu o evento com um discurso sobre comunidade, família e as maneiras discretas pelas quais as pessoas boas melhoram o mundo ao seu redor. Ele falou sobre a perspicácia empresarial do pai, sua dedicação em ajudar os outros e sua crença de que o sucesso não significava nada se não melhorasse a vida das pessoas. Então ele fez algo que eu não esperava. Convidou o tio Dennis para falar. Meu tio se levantou lentamente, caminhando em direção ao microfone como um homem que se aproxima de algo que temia. Seu rosto estava pálido, suas mãos apertavam cartões de anotações que tremiam levemente. Sou Dennis Harper, começou ele, com a voz incerta. Sou cunhado de Antônio Castellano e devo um pedido de desculpas a todos aqui presentes, mas especialmente a minha sobrinha Olivia. Ele olhou para mim de relance e depois voltou a atenção para suas anotações. Durante 23 anos, julguei Antônio completamente errado. Deixei que o preconceito e a incompreensão me cegassem para quem ele realmente era e para o que estava construindo. Eu o chamei de vigarista. Tratei a família dele com desrespeito. E no funeral dele, sua voz falhou um pouco. No funeral dele, eu disse coisas cruéis e completamente erradas. A sala estava silenciosa, exceto pela voz de Dennis.
Antônio Castellano foi um empresário de sucesso que construiu empresas legítimas que empregaram centenas de pessoas e melhoraram esta comunidade de maneiras que eu nunca me preocupei em ver. Ele era generoso, íntegro e dedicado a ajudar pessoas que não tinham para onde recorrer. E eu era arrogante demais para reconhecer qualquer uma dessas coisas. Ele olhou diretamente para mim. Olivia, sinto muito pelo funeral, por todas as reuniões de família em que eu a fiz se sentir pequena. Por cada vez que desrespeitei a memória do seu pai, eu estava errado em tudo. Não foi eloquente. Sua fala foi desajeitada e algumas partes soaram ensaiadas, mas foi sincera, pública e exatamente o que eu havia pedido. Depois, as pessoas me abordaram com histórias sobre meu pai que eu nunca tinha ouvido. Uma mulher cujas despesas médicas ele pagou quando o seguro dela expirou. Um homem cujo pequeno restaurante o pai ajudou a salvar durante a recessão. Uma adolescente que recebeu uma bolsa de estudos que tornou possível o acesso à faculdade, algo que sua família não tinha condições de fazer. Seu pai nunca quis reconhecimento, disse-me a mãe da adolescente, com lágrimas nos olhos. Ele só queria ajudar. Esse era o tipo de pessoa que ele era. Fiquei ali parada, ouvindo história após história, percebendo que meu pai havia impactado muito mais vidas do que eu jamais imaginaria. Este encontro estava me mostrando a verdadeira dimensão do seu legado. Não apenas os negócios e as propriedades, mas também o impacto humano de 25 anos de generosidade discreta. Quando as pessoas começaram a ir embora, minha mãe apareceu ao meu lado. "Podemos conversar?", perguntou ela baixinho. "Em particular?" Encontramos um canto tranquilo no restaurante, longe dos outros clientes. Mamãe parecia menor de alguma forma, diminuída de maneiras que nada tinham a ver com tamanho físico. "Vou me mudar", disse ela sem rodeios. "Para o Oregon, para morar perto da Melissa." A notícia não deveria ter me surpreendido, mas mesmo assim me impactou de uma forma inesperada. "Quando?", perguntei. "Fim do mês." Já comecei a arrumar as malas. Ela torceu as mãos no colo. "Não posso mais ficar aqui, Olivia. Para onde quer que eu olhe, me lembro de Antônio e do que eu não consegui fazer. Do que eu não consegui ser. Mãe, eu deixei minha família tratá-lo como lixo por 23 anos, ela interrompeu. Permaneci em silêncio no funeral dele enquanto o ridicularizavam. Escolhi a aprovação deles em detrimento da dignidade dele e do seu bem-estar. Não sei como viver com isso." Sua voz embargou nas últimas palavras. "Você pode me perdoar?", ela perguntou. "Algum dia." "Não estou pedindo agora. Sei que não mereço agora, mas talvez algum dia." Pensei em todos os anos de silêncio, em todos os momentos em que ela poderia ter se levantado e escolheu não fazê-lo. Sobre o funeral em que ela deixou que nos destruíssem sem dizer uma palavra. "Não sei", respondi sinceramente. "O perdão não é algo que eu possa forçar, mas entendo que você fez o que achou que precisava fazer para sobreviver. Eu gostaria que você tivesse sido mais forte. Eu gostaria que você tivesse nos escolhido. Mas eu entendo." Ela enfiou a mão na bolsa e tirou um envelope com as bordas desgastadas, como se tivesse sido manuseado muitas vezes ao longo dos anos. "Seu pai escreveu isso para você há 10 anos, disse ela. Ele me fez prometer que eu não lhe daria até que você fosse mais velha e estivesse pronta para entender. Acho que você está pronto agora." Depois que ela saiu, sentei-me sozinha naquele canto tranquilo e abri a carta com as mãos trêmulas. "Minha querida Olivia. Se você está lendo isso, é porque eu já parti. E espero que sua mãe tenha tido a sabedoria de lhe entregar isso no momento certo. Há coisas que preciso que você saiba. Coisas que eu não podia dizer enquanto estivesse vivo sem revelar verdades das quais eu queria te proteger. Eu construí um império. Sim, acumulei riqueza, criei empresas, estabeleci conexões, mas nada disso importa comparado à única coisa em que acertei completamente: ser seu pai. Quando você ler isto, provavelmente já saberá sobre minha verdadeira família, sobre a organização Castellano, sobre o mundo que mantive separado de você. Fiz essa escolha deliberadamente, não porque tivesse vergonha de você ou daquele mundo, mas porque queria que você tivesse escolhas que eu nunca tive. A verdadeira força não tem a ver com poder ou dinheiro, Olivia. Tem a ver com saber quem você é e o que você defende, mesmo quando o mundo tenta te dizer o contrário. Trata-se de fazer escolhas baseadas em princípios, e não no medo.
Trata-se de usar todos os recursos disponíveis para melhorar a vida de pessoas que não conseguem fazer isso por si mesmas. Se você optar por abandonar tudo que construí, terei orgulho de você. Se você optar por abraçar essa ideia e dar continuidade ao trabalho, ficarei orgulhoso de você. O que importa é a escolha. A liberdade de decidir o próprio caminho. Lembre-se de que dignidade e paciência são formas de força em si mesmas. Lembre-se de que a vingança é vazia, mas a justiça é necessária. Lembre-se de que a medida de uma pessoa não é o que ela acumula, mas o que ela dá e a quem ela protege. Eu te amo mais do que todo o dinheiro de todos os bancos do mundo. Você é a minha maior conquista, o meu legado de maior orgulho, a minha melhor versão tornada realidade. Independentemente do que você escolher, independentemente do que você se tornar, saiba que tenho orgulho de você. Com todo o meu amor, papai. Chorei naquele canto tranquilo do restaurante, finalmente vivenciando o luto de forma adequada, sem que a raiva, a vingança ou planos obscurecessem a perda. Pura tristeza pelo homem que me amou incondicionalmente e construiu um império para me proteger, enquanto me ensinava a ser forte o suficiente para não precisar dele. Os meses que se seguiram foram repletos de aprendizado e construção. Vincent deu continuidade à minha formação, tanto em operações comerciais legítimas quanto nos aspectos mais complexos das obrigações familiares. Criei a Fundação Antônio Castellano, ampliando os programas de bolsas de estudo e as iniciativas de assistência comunitária que meu pai financiava discretamente há anos. Madison realmente cumpriu sua promessa de mudar. Ela começou em um de nossos restaurantes como gerente assistente, trabalhando sob a supervisão de Isabela, que não tinha paciência para baixo desempenho ou preguiça. Madison trabalhou mais do que eu esperava. Madrugadas, noites até tarde, aprendendo o negócio desde a base. Ela tem potencial, Isabela me disse depois de 3 meses. Se ela se mantiver humilde e continuar trabalhando, poderá realmente construir algo concreto. Nossa relação não era afetuosa. Provavelmente nunca seria, mas um respeito mútuo estava se desenvolvendo, baseado no trabalho honesto e não em obrigações familiares. A tia Melissa tornou-se uma mentora inesperada, ligando semanalmente para saber como eu estava e oferecer conselhos sobre como lidar com as complexidades familiares. A melhor vingança, ela me disse certa noite, não é destruir as pessoas que te machucaram. É construir algo tão bom que a ausência delas se torne o castigo delas. Eu pensava nisso com frequência. Rebecca e Dennis estavam praticamente fora da minha vida, lidando com seus próprios problemas enquanto eu construía algo significativo com os recursos que meu pai me deixou. 1 ano após a morte do meu pai, eu estava sentado no escritório de Dom Salvatore, analisando relatórios trimestrais e discutindo os negócios da família. Ele ouviu minhas ideias sobre transferir mais operações para territórios legítimos, expandir programas comunitários e tornar o nome Castellano sinônimo de investimento na comunidade, em vez de apenas poder e influência. Você herdou a mente estratégica do seu pai, observou ele, mas também a sua própria bússola moral. Você questiona coisas que Antônio aceitava automaticamente. Isso não é fraqueza, Olivia. Isso é evolução. Ele nos serviu um uísque, um ritual que desenvolvemos ao longo de meses desses encontros. A família precisa mudar a cada geração, continuou ele, caso contrário, torna-se frágil e se desfaz. Seu pai entendia isso. Ele construiu a base que lhe permite sequer considerar o caminho que você está propondo. Você acha que é possível? Perguntei. Transferir tudo de forma realmente legal? Com paciência e estratégia. Sim. Ele sorriu levemente. Seu pai passou 25 anos construindo confiança e infraestrutura. Você tem a vantagem de começar a partir da base que ele estabeleceu, mas isso levará tempo, anos, talvez décadas. Enquanto dirigia para casa por ruas que agora eu entendia de maneiras que não poderia ter imaginado 1 ano atrás, pensei na garota que estivera no funeral do pai usando sapatos de loja de descontos, sendo alvo de deboche por pessoas que não sabiam quem ela era. Aquela garota havia desaparecido. Não destruída, mas transformada. Aprendi que a vingança pode ser sobre revelação, e não sobre destruição. Esse poder era mais eficaz quando aplicado com precisão em vez de fúria. Essa dignidade e paciência eram suas próprias formas de força. Eu era Olivia Castellano, filha de Antônio Castellano, herdeira de seu império e de seus valores. Construindo um legado que honrasse seu nome enquanto trilhava meu próprio caminho.
Os sapatos da loja de descontos que Madison havia criticado estavam no meu armário em casa. Guardei-as como um lembrete, não de humilhação, mas de quão longe eu havia chegado e de quem eu havia me tornado. O maior presente do meu pai não foram os 42 milhões de dólares que ele me deixou. Ele me ensinou, através de seu exemplo, que a verdadeira força significa saber quem você é e o que você defende, mesmo quando o mundo tenta lhe dizer o contrário. E agora eu estava usando esse dom para construir algo digno de sua memória, algo que perdurasse. Se esta história de justiça e legado te cativou desde o primeiro insulto no funeral até o triunfo final, clique no botão gostei agora mesmo. A minha parte favorita foi quando aqueles SUVs pretos pararam no cemitério e Vincent Moretti fez uma reverência para Olivia enquanto os rostos da família dela empalideciam. Qual foi o seu momento favorito? Deixe um comentário abaixo. Quer mais histórias de vingança impactantes onde os subestimados se levantam e recuperam o que é seu? Inscreva-se e ative o sino de notificações para não perder nenhum vídeo novo.